Não me comprometa nessa mesa. Você vai ficar fora. Vou virar o jogo. Você vai ficar fora. Eu vou te botar lá por último lá na fila. Vou fazer perguntas para Thiago. Alguém tem? Você não quer fazer não, Zé, no meu lugar aqui? Alguém tem alguma pergunta? Eu posso fazer para ele aqui. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metocast, o podcast da Igreja Metodista Internacional de Long Branch. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de ter você aqui. E desde já eu já vou te dizer o que acontece, né? Por que estamos fazendo isso, né? É uma forma de a gente alcançar a vida das pessoas contando histórias reais, de testemunhos, transformação de vidas. E isso tem sido muito edificante para muita gente, a gente tem recebido muitos feedbacks de pessoas tendo sido, compadecendo com as histórias e vendo que as histórias parecem com as delas de certa forma. E que histórias que têm sido motivacionais até muitas vezes para a transformação da vida de alguém. E esse é o nosso objetivo. E você que já está aqui com a gente, já nos conhece, já viu os outros Metocasts que têm sido bênção na nossa vida. E vocês têm uma forma de nos ajudar, que é, né, dando like, compartilhando, se inscrevendo lá no canal também, que o YouTube entende que é algo relevante e vai mostrar isso para mais gente. Então, joga isso lá nos grupos para todo mundo, grupo da família, grupo dos amigos, que com certeza pode abençoar alguém. E a nossa convidada de hoje, ela é muito especial. Ela já está aguardando para não rir. Já. Ela é líder de jovens e se eu falar o que ela é, ela faz tanta coisa. Ela faz de tudo um pouco. Larissa Santos. Seu sobrenome é muito bonito, parabéns. Seja bem-vinda ao Metocast. Seja bem-vindo. Obrigada, amor. Obrigado por estar aqui com a gente. Está muito feliz de te receber aqui. Estou um pouco nervosa, mas... Por quê? É porque tá comigo aqui, né? Muita emoção. Não é? Ai, Deus. Mas bom. Vamos lá. Que bom que você está aqui. Está feliz de poder te receber aqui, né? De poder compartilhar algumas das suas histórias de vida. Eu sei que tem muitas, né? Muitas lições, muitas coisas que você pode compartilhar, que pode edificar a nossa vida. E eu queria que você se apresentasse brevemente, assim, quem é a Larissa hoje, mãe, esposa. Então, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Depende da hora, né? Que a pessoa vai ver. Meu nome é Larissa Santos, né? Sou casada com esse rapaz que está aqui na minha frente, Thiago. Nós temos um filho, né? O Davi, que é bênção em nossas vidas, né? Uma coisa assim muito importante que ao longo aqui eu vou tentar contar, né? O que já aconteceu com a gente, mas é bênção demais a nossa família, né? Eu e o Thiago, hoje nós lideramos os jovens da Igreja Metodista Internacional de Long Branch e tem sido bênção. Temos passado por muitas coisas, muitas lutas, mas muitas vitórias também. Tem sido uma caminhada longa. Sim, tem sido, mas a sua história ela começa como? Assim, você nasceu num lar evangélico ou não? Como é que é o seu contexto de infância, o contexto familiar, assim? Não nasci num lar evangélico, né? Meus pais, eu vim de um lar católico, na verdade. Católico não praticante, né? Que acho que deve ser a maioria dos brasileiros, né? Católico não praticante. Ia às missas algumas vezes com a minha mãe, com a minha família, mas eram bem poucas as vezes, assim, que a gente ia na igreja, né? Mas a minha família se denominava católica, né? Aí, no caso, você ia poucas vezes na igreja, ou de vez em quando? Chegava a ir com família para a igreja? Não. Assim, né? Eu não lembro muito, assim, da minha infância, mas na adolescência, assim, dos meus 10, 11 anos, eu comecei a ir na igreja católica sozinha. Eu sempre gostei muito de fazer parte dos cursos que a igreja oferecia, né, catequese, né, primeira comunhão que tinha que fazer ali naquela época. Eu ia sozinha, que eu gostava de questionar, de perguntar, de fazer perguntas ali para a professora, era algo que me interessava. A área de estudar a Bíblia. E como tinha muito pouca coisa, eu sempre aproveitava o máximo que eu conseguia. E eu ia em todas as aulas, tudo que tinha, eu estava lá na igreja católica. E eu ia sempre sozinha.
E, por exemplo, você nasceu num lugar, morou em outro, depois foi em outro. Conta um pouquinho dessas mudanças. Assim. Você nasceu em Goiânia, depois você foi passando para outros lugares por causa de algumas situações. Como é que foi essa fase da sua vida? Sim, eu nasci em Goiânia, só nasci, né? Em Goiânia, eu acho que eu fiquei provavelmente 1 ano em Goiânia. Aí depois nós mudamos, que é para onde a minha família que é do Carmo do Paranaíba, né? Minas Gerais, que tem muita gente aqui de Lombranche que é de lá também. A família tanto do meu pai quanto da minha mãe é do Carmo. Então eu fiquei ali até os 9 anos. Com 6 anos, meus pais se separam e meu pai muda para Montes Claros, Minas Gerais também, norte de Minas. E aí, quando eu tenho 9 anos de idade, minha mãe vem para os Estados Unidos. Vem tentar uma vida melhor, por causa que estávamos passando por uma situação bem difícil, né, financeiramente falando. E minha mãe decide vir para os Estados Unidos. Aí eu saio do Carmo com as minhas irmãs e vou para Montes Claros morar com meu pai e com a minha madrasta. Aí ali começou uma nova história, né? Você foi morar com a madrasta, o pai. E como é que foi essa mudança, assim, para você? Ainda muito pequena, a mãe já não estava mais, né? Claro que estava presente de outras formas, sim, mas não presencialmente. Mas como é que foi Foi difícil para vocês, para suas irmãs? Foi muito difícil a gente se adaptar ao novo ali, né? Que era nova escola, até se adaptar. E meu pai também estava de mudança na época de casa, então a gente começou na escola, aí teve que passar para uma outra escola depois. E a gente, assim, teve muitas dificuldades de início de adaptação. E aí foi quando eu comecei a ir numa igreja católica ali perto da minha casa, fiz a primeira comunhão, que foi essa história que eu contei. E aí eu... Sozinha, né? Sozinha. Meu pai, sempre até hoje, ele até vai em missa, mas era assim, eu não gostava de faltar, eu gostava de estar ali. Minha irmã começou a fazer, não sei se ela fez junto comigo também, mas eu lembro de eu estar mais presente do que ela. Porque eu gostava de estar ali, junto com o pessoal da igreja, das reuniões. Eu lembro até onde era. Era no pátio, assim, da igreja, num quintal, fazia uma rodinha e perguntava sobre a Bíblia, sobre algumas coisas, assim, que eu sei hoje que é limitada algumas coisas, mas foi um ambiente que eu comecei a gostar e me interessar, assim. Pensava assim, tem algo a mais aqui, né, na Bíblia, né? Tem alguma coisinha a mais aqui. Você sempre teve essa curiosidade, sim, assim, essa coisa de querer saber mais, aprender mais. E como você falou, né, você foi sozinha e até para a igreja evangélica você também foi da mesma forma. Sim, na igreja evangélica foi assim, eu tinha uma irmã da minha madrasta, ela é até hoje evangélica, da igreja evangélica, e ela sempre me convidava para ir para a igreja. Eu ia de vez em quando, aí não ia, e eu então comecei a me simpatizar pela igreja evangélica. Só que aí, quando eu tinha 13 anos, eu estava na 7ª série, acho que nem chama mais isso, 7ª série. Acho que mudou os nomes agora. Eu estava na 7ª série e eu já ia de vez em quando com essa minha tia, que eu considerava como tia, irmã da minha madrasta. Uma amiga se converteu. Na verdade, ela não era minha amiga. Ela era de um outro, porque sempre tinha as turminhas, né, na escola, ela era de outra turma, mas aí na 7ª série eu fui da mesma sala que ela. Mirtes, que ela chama. E ela se converteu, ela era de um jeito, aí de um dia ela chegou lá na igreja, na sala de aula de saia. E ela começou a andar só de saia. Aí eu falei, uai, essa menina tá diferente. E ela começou a falar, chegava na sala de aula cumprimentando todo mundo assim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E ela mudou o jeito de vestir dela, né, a forma ali de vestir, e o jeito de falar também. E eu falei, alguma coisa aconteceu com ela. E aí ela, além de cumprimentar as pessoas dessa forma na sala, ela começou a convidar para ir para a igreja. Aí ela começou a falar na sala de aula, assim, olha, eu tô indo na igreja, você quer ir comigo? Só que eu não era tão próxima dela assim. Então, eu vi ela chamando as outras meninas, as outras pessoas, e eu ficava, meu Deus, essa menina não vai me convidar para ir para a igreja? Eu ficava ansiando, querendo que ela fosse me convidar para a igreja. E aí passou algum tempo e chegou esse dia que ela me convidou para ir para a igreja. Ela falou assim, Larissa, você não quer ir na minha igreja? E isso era tipo o início de semana. E eu quase, né, desesperada, eu quero ir na sua igreja. E aí a gente combinou na quarta-feira, era um culto de quarta-feira. E eu não sabia nada como era essa igreja e tal. Eu sabia que tinha que ir de saia. Isso eu sabia. Tipo assim, na minha concepção, eu não podia ir de calça. Aí eu arrumei uma saia, que eu nem tinha. Arrumei uma saia para poder ir.
E o mais interessante é que eu andava assim, ia pra escola a pé e tudo, a gente andava muito a pé ali, né? E não tinha carro, não tinha pai para levar, meu pai trabalhava viajando. E aí ela falou assim, olha, eu te encontro na esquina da sua casa. Aí a gente marcou esse horário. Ela veio andando da casa dela, que era tipo metade do caminho da igreja, passou na esquina e encontrei com ela e a gente continuou andando, que era mais ou menos umas meia hora, 40 minutos de distância 40 a pé. minutos andando até a igreja. É tipo a igreja. o Logo Ali de Mineiro, né? Mas logo ali. Aí quando você exatamente. vê, é 40 minutos. Aí você foi a primeira vez. E o que aconteceu lá? Foi a primeira vez. E essa igreja que eu me converti, que nesse dia, quando eu cheguei lá, eu fiquei impactado com o número de jovens que tinha ali, a convivência de todo mundo. E naquele dia eu aceitei Jesus. No primeiro dia, eu fui na igreja, assisti o culto. E detalhe, o culto de quarta-feira era um culto de libertação. Não era um culto muito assim, era um culto de libertação. Eita glória! Bem pentecostal, de libertação. Mas mesmo assim, no final tinha um apelo. E nesse apelo, né, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus para ele na frente. Eu nem pisquei, eu nem perguntei para ela assim, eu tenho que ir lá, o que eu posso fazer? Não, eu já levantei minha mão e fui automaticamente aquele dia ali, aceitei Jesus, naquela quarta-feira, se não me engano, de 98, pelas minhas contas. Aí já foi comprar saia nova. Fui refazer meu guarda-roupa, é verdade. Conta aí. Não podia usar calça nessa igreja. E eu queria. E engraçado, né? Não foi algo imposto. É isso que eu acho interessante, né? Que eu tinha 13 anos e não foi algo imposto. Alguém falou assim, não, agora você tem que usar saia. Eu vi ali que as meninas, todo mundo usava saia, que a igreja, né? Todo mundo que estava fazendo alguma coisa na igreja usava saia. E eu falei, não, agora eu quero usar saia. E eu comecei a usar saia e usei saia uns bons anos aí. Acho que dos meus 13 até os 17. 13 ou 17. Só usava saia. Aí... E não podia usar brinco também. Com saia e sem brinco. Não sei porquê, as regras eram essas. Aí, no caso, mas você começou, você já aceitou Jesus naquele dia, e como é que foi ali o após, assim, quando você voltou para casa, ou como é que foi o seu dia a dia de escola também, como é que mudou além da vestimenta? Eu comecei a ter um vínculo muito grande com essa minha amiga, né, com a Mirtes. Eu comecei a ter um vínculo maior com ela, uma amizade maior, e a gente começou nessa convivência. E uma coisa também, aí eu fui indo para a igreja com ela, os cultos eram quarta, sextas e domingos. E toda quarta, sexta e domingo eu tava lá no culto. E aí a gente marcava, e esse mesmo esquema, de ir a pé, voltava a pé tarde da noite, porque o culto não durava 1 hora e meia. Começava 7h30, tinha dia que 10 horas acabava o culto. 10h30 da noite. Em plena, não tinha muito não hora, tinha horário né? para acabar. Como é que era o mover ali. O negócio às vezes durava um pouquinho de tempo. E aí, uma coisa que eu fazia antes, né, de me converter, que eu sempre gostei muito, foi de dançar. Eu participava muito de concurso na escola, de dança, já tive grupo de tudo quanto é jeito na escola. Ele fica rindo de mim. Isso é bullying, não pode. Eu já fui Chiquititas, Paquitas, Spice Girls, por aí vai. E a gente montava os grupos nas escolas, se caracterizava todo e ia dançar, participar de concurso. E aí, quando eu me converti, meu único pesar era esse, eu não vou poder mais dançar. Nossa, eu chorava, eu falava, não acredito que nunca mais eu vou dançar, porque agora eu sou crente, eu não posso mais dançar. Eu não tinha essa, muito assim, eu fiquei um pouco religiosa, sabe? Na verdade, assim, eu achava que agora eu não posso mais nem respirar direito. Eu vivia muito isso naquele primeiro momento, até alguém me explicar, né, como funcionava. E aí, num culto de ceia, era um culto de ceia, que também era um evento, né? Culto de ceia. Era um evento. Me sobem umas meninas lá para apresentar uma coreografia. Aí eu falei, gente, o povo da igreja dança. Eu não acredito. Agora eu tô em casa. Eu quero isso pra mim. Aí quando eu vi, eu já cutuquei minha amiga. Eu falei, Mirtinha, uai, aqui tem dança? Como que eu faço para entrar nesse negócio aí? Para participar disso? Aí ela falou, me apresentou a líder. A líder da dança, né, daquela igreja, e eu acho que eu nem era membro, nem batizei, nem nada, eu já entrei já
nesse grupo de coreografia que chamava Shekinah, eu lembro até hoje. E aí eu participei ali até eu ficar naquela igreja, que foi dos 13 aos 17, eu participei. Daí a gente apresentava coreografias, ensaiava. O nome da líder chamava Tati Nunes. Não. Não era. A Tati veio depois da minha vida. Foi bênção também. É bênção. E a gente começou ensaiava, e os ensaios eram nos sábados. Então agora, além de quarta, sexta e domingo, os sábados também eu ia pra igreja. À tarde ensaiar. Todo sábado eu tava ali ensaiando. E você falou uma coisa que é interessante, que você já chegou, você já viu aquela movimentação de jovens e tal, e aquilo, não de certa forma, mas acho que com certeza te trouxe mais para perto, né? Sim. Até porque você tinha um contexto, sua mãe já estava morando aqui, né? Seu pai trabalhava viajando, e você tinha basicamente sua madrasta e suas irmãs ali, de pessoas muito próximas, né? Sim. Acabou que o pessoal da igreja... Virou uma família para mim. Eles viraram, assim, uma família. Aí eu fui conhecendo, aí a gente foi conhecendo outras pessoas ali de perto, né? Aí você começa... Aí eu, além do convívio com essa minha amiga, que tinha as amizades dela ali, eu comecei a conviver com as meninas do Ministério de Dança. Então, eu comecei a entrar um pouco mais, né? Dentro da igreja, na convivência com as meninas da igreja. E eram... Gente, jovem se convertia lá, tipo assim... Eu nunca vi isso na minha vida. Era uma igreja que tinha muito ex alguma coisa. ex-drogado... Tava na cadeia e agora se converteu. Tinha muito esse tipo de gente. Cruzeirense, todo que precisa de libertação. Então. E tinha uma amiga de Mirtinha, que hoje Mirtinha é pastora, essa menina também é pastora lá. A Ritinha, que ela tinha uma má fama na escola, a Ritinha. Ela tinha uma má fama na escola porque ela mexia com coisa até de magia negra, essas coisas. O pessoal sabia que ela fazia isso, que a família dela toda fazia isso. E essa menina se converteu também nessa igreja. Então foi tipo assim, como assim? Ritinha converteu? E ela foi na igreja e ela ficou firme assim na igreja, e começava os movimentos de oração. A gente orava muito junto. Tinha muita vigília, muito monte. A gente ia muito pro monte. Muito acampamento de jovem também. A gente fazia muito acampamento. Muita coisa envolvendo os jovens sempre. Acaba que isso fortalece, né? O grupo inteiro, né? Porque você falou, uma igreja de libertação. Você já imagina, não deve nem ter jovem, talvez. Deve ser só aquela tiazinha do coque lá e tudo. Mas não, né? Você vê muitos jovens ali, igual você falou, cheio de rótulo, né? Ex alguma coisa, Sim. ex e tal. E vai lá e transforma a vida. Claro, não pela igreja, mas sim pelo poder de Jesus e tal, mas é interessante, né? Interessante isso também é que, tipo assim, gosto falando da irmãzinha de coque. O sonho de todo jovem lá dessa igreja era se tornar obreiro para ficar vestido de saia coque, as meninas, os meninos tudo de terno. Era o sonho de todo mundo ser consagrado. E aí, o que fazia esses obreiros? A gente ficava orando na cabeça das pessoas lá, né? Porque era uma igreja, o povo ia lá para ser liberto mesmo. A gente via coisas assim, pesadas. Coisa, assim. Pesadas ali. O sonho dos jovens era isso, né? Nossa, a hora que um jovem era consagrado obreiro, era tipo assim, o auge da vida daquele jovem, né? Agora eu sou obreiro, agora eu vou vestir um uniforme, porque tinha um uniforme azul e branco, bem assim, bem específico, né? Que lembrava bem assim. Azul e branco, eu dou um já. Não é do Cruzeiro, não. Mas e tinha que usar coque, você não podia ir de qualquer jeito e tal. Eles eram, tipo assim, algumas que eu já vi, eles eram consagrados muito cedo, né? Muito cedo. E muitos eram consagrados pastores ali. Acabava que os meninos se tornavam pastores muito jovens também. Acabavam, tipo assim, tinha muitos jovens pastores. Porque essa igreja era uma igreja que tinha, tipo assim, mais ou menos uns 1.000 membros. 1.000 membros? Uns 1.000 membros. Uau. E, tipo assim, 300, 400 eram jovens, se não fosse mais. E na cidade tinha, tipo, umas 15 congregações daquela mesma igreja, né? Da mesma igreja. Então, era igreja muito grande. Era uma igreja grande. E que quando eu comecei a ir lá, não tinha nem teto. Aí a gente assistia o culto, né? Vendo as estrelas, literalmente. Aí foi crescendo e se organizando. E virou uma igreja muito grande e que os jovens se achegavam mesmo. Muito, assim. E
estava conversando, né? A gente estava conversando de vez em quando, né? De vez em quando a gente Bastidores conversa. Bastidores da vida. E você falou dos acampamentos, né? Dos montes. E você contou que você ia de mototáxi carregando esses colchão de saia ainda. Sai. E a pessoa do lado, assim, com usado de saia, né? De saia, Carregando de ladinho. Era o uniforme da dança, né? Que não podia se amarrotar, chegasse na igreja amarrotado desse uniforme. Eu ficava de banco, não podia nem dançar. Então tinha todas as regras, né? Então tinha que pendurar o uniforme no cabide e muitas vezes eu ali atrasada na correria, que eu tinha umas obrigações para fazer antes de ir para a igreja. Aí eu tinha que correr e pedir um mototáxi, ligar para o mototáxi correndo para me levar e para os acampamentos também, porque tinha que estar naquele lugar lá. Se não chegasse no horário, o ônibus saía e te deixava. Aí você tinha que estar no horário. Era um colchão do lado, mochila do outro. No outro dia eu ia pro culto com o mototáxi com o uniforme pendurado de dança. Mas era tão bom. Nossa, era bom. É, porque você, às vezes vai falando como é que era, né? E você vai relembrando as histórias, você vai pensando, nossa, mas era tão bom, era um mover de Deus tão bom, né? E tal. E a gente vê a questão de juventude, né? Às vezes a gente vê, nossa, tão diferente, né? Hoje, não sei se é por causa da diferenciação do país e tal, mas houve uma época que tinha um fogo a mais, os jovens queriam estar na igreja, né? Assim, eu creio que, né, que Deus está movendo também algo no nosso meio também, eu creio muito nisso. Mas eu vivi coisas que, tipo assim, que pra mim foram como se fossem reservas, né? A pastora que fala muito isso e eu acredito demais. Porque teve tempos difíceis na minha vida e que eu acabei, né, que depois a gente deve falar um pouquinho me afastando, mas uma hora eu lembrei daquilo que eu vivi lá na minha juventude. Uma hora Deus me fez lembrar daquilo que eu vivi e aquilo foi voltando pro meu coração, aquele desejo de estar na presença de Deus, aquela vontade, né, de estar ali de novo, de viver aquilo de novo, né. Ainda bem que Deus nos dá oportunidades, né. Mas você falou que você já estava na dança mesmo sem ser batizado. Como é que veio o batismo? Veio quanto tempo? Não, mas aí depois eu batizei, né? Aí eu fiquei na dança esse tempo, mas em 98 eu me converto, eu aceito Jesus naquela igreja. Em 99 eu me batizo. Em julho de 99, normalmente os batismos eram uma vez por ano, no meio do ano. E aí... Muitas pessoas batizando. Umas 100 pessoas. Meu batismo tinha umas 100 pessoas brincando, assim. Tinha muita gente. E algo assim que me marcou muito no meu batismo é porque eu tive que realmente decidir, né, batizar. Porque, na verdade, quando eu falei que era minha mãe, né, eu falava muito com ela por telefone, ela falou, você tá ficando doida, menina, vai batizar, você já é batizada. Vai batizar de novo. Aí eu expliquei pra ela e tudo. Mas ninguém ia para a igreja, só eu ia para a igreja. E nesse dia, essa minha amiga, a Mirtinha, não podia ir. Ela tinha um compromisso, se não me engano, de família. Ela não pôde ir no meu batismo. E eu ali, sem conhecer muita gente, normalmente as pessoas que estavam perto de mim, mais próximas também, não puderam ir. E eu fui sozinha. Eu tinha 14 anos, eu peguei minhas coisinhas, que tinha que levar uma roupinha extra, né? Porque era no Rio. Aí você tinha que ir de ônibus. Viajava, tipo, uma hora de distância para ir para um Rio. E eu fui sozinha no meu batismo, mas batizei. Eu não tenho registro nem nada. João Batista também, tá? Hã? João Batista também. Foi pro Rio, batizei no Rio. E sozinha, né? Ninguém da família, nenhum amigo tava comigo, mas foi algo assim que foi marcante assim, na minha vida, porque eu realmente ali eu vi que eu tinha que decidir, né? Não, eu vou. Porque eu podia ter dado pra trás, né? Falava assim, vou deixar pra batizar o ano que vem. Mas eu decidi aquele dia batizar, mesmo com tantos empecilhos que foi no dia. Foi uma luta no dia, uma luta mesmo. Quase que eu não consegui chegar no lugar. Mas independente disso, né, você decidiu, você falou, né, você decidiu, né, mesmo sabendo que não ia ninguém, mas assim como da forma que você começou, você já começou sozinha, né, então você falou, então já era sozinha mesmo, eu vou. Não, eu não tinha dúvidas do que eu queria, do que era, o que eu tinha certeza era daquilo. Que eu queria fazer parte daquela comunidade de fé, que eu queria seguir aquilo, que eu queria mais, né? Eu queria mais do que Deus tinha para me oferecer. Aí você já começou a mexer com jovem também, logo depois? O que você fez assim com aí jovens? Nessa igreja, eu fiquei, né, no Ministério de Dança, né, esse tempo. E muito próxima de todo mundo ali. E a gente se envolveu um pouco com jovens também. A gente ajudava... Eu era jovem, né, demais também, mas já ajudava ali com jovens, né?
junto com a mulher do pastor, ela ajudava ali. Ela, não consigo lembrar se era aquela líder de jovens, mas o pastor sempre estava muito junto com a gente. O pastor e a mulher dele sempre estavam muito junto nos eventos de jovens. E aí depois, com 17 anos, aí eu sempre muito próxima de Mirtinha, dessa minha amiga, e da família dela, me aproximei muito da mãe dela. A mãe dela ia para a igreja de vez em quando, ainda não tinha se convertido. Hoje ela é uma bênção, a mãe dela também, mas ela não tinha se convertido. Mas eu sempre estava ali, na casa dela, convivi bastante com a família dela também. E aí ela visitou uma outra igreja, e ela teve algumas coisas que aconteceram nessa igreja e tal, e ela visitou uma outra igreja que era muito próximo da casa dela, tipo assim, eram 5 minutos andando. E aí ela falou assim, me convidou para ir lá também fazer uma visita. E eu fiz essa visita nessa outra igreja. E aí a gente se decidiu, nós duas, né, juntas, fomos para essa outra igreja também. E voltando um pouco, né, e você contou uma história de que você foi batizado com o Espírito Santo num acampamento. Ah, é verdade. Né? Como é que foi essa história do acampamento? A você gente lembra, assim? Lembro. A gente fazia acampamentos, assim, que eram muito divertidos, porque eram em rios. A gente sempre ia para lugar que tinha rio. Minas tem muito rio, né? Muito, assim, lugares bonitos. E a gente acampava mesmo, tinha muito momento de diversão, mas tinha muita busca mesmo, muito assim. À noite a gente sempre tinha culto, fazia culto mesmo, e o pessoal falava em línguas, e aquela unção no lugar. E num desses cultos à noite, né, nesse acampamento, deve ter uns 15 anos mais ou menos, eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Eu tive esse privilégio, foi algo assim que impactou minha vida, que eu senti algo diferente, né, de tudo que eu já tinha sentido antes. E eu tive a certeza ali, né, que Deus estava me dando aquilo naquela noite. E foi uma noite, foi assim, que bênção. Meu Deus, era um mover sobrenatural naquele lugar, naquele acampamento. Foi tremendo. E tem uma curiosidade, né, que o Juninho não queria dormir, como é que é? Não queria dormir de short. De short, porque se Jesus voltasse, né, eu não tava de calça aí. Jesus voltasse e não tivesse de calça. A conversa era essa, mas se Jesus voltar eu tiver de short, porque eles iam pro Rio, né, e colocavam o short, né, tirava a calça e colocava o short, mas aí já voltava, já colocava a calça rapidão, as meninas tudo nadavam de saia e tudo, né, nos rios e tal, mas era, gente, isso era o que menos preocupava, assim, a gente, tipo assim, não era, igual eu falo, não era uma imposição, era algo que a gente fazia com gosto, parecia, sabe, que era algo assim, com gosto que fazia, não, eu quero fazer isso também. E tinha o temor também, Sim. né? Não é só por questão da calça, não. O que mais importava era o temor que eles tinham de, não, que se Jesus voltar eu preciso estar preparado, né? Não explicaram eles algumas coisas direito, mas amém, isso é outra história. Importante que desde de jovem, né, eles tinham essa coisa do temor, né? Da consciência de que Jesus ia voltar, né? Muitas vezes jovem não tem muito essa consciência. Sim, não, a gente era colocado um pouco de pressão, às vezes, assim, né? Vocês vigiam, porque se Jesus voltar, se vocês estiver nessa vida aí desse jeito aí, vocês vão ficar. Era muito assim, não era um terrorismo, mas ao mesmo tempo aquilo mexia com a gente, de certa forma, né? De certa forma dava aquela mexidinha assim, e a gente ficava meio assim, então queria... Mas aí depois, claro que eu entendi que mais importante do que, né, a minha roupa é o meu coração, essas coisas. Só que muito jovem você vai... Nem tudo você entende, né, completamente, né? A gente leva muito... Acho que jovem é muito assim, é 880, né? Sim. É extremo, né? Aí você tava contando que você mudou de igreja, né, e tal. E... Como é que foi essa mudança pra você? Tipo assim, você e sua amiga, né? Sim. E como é que foi essa nova igreja? Era no mesmo estilo ou não? Era totalmente diferente? Não, era uma igreja um pouquinho diferente, assim, não era, tinha libertação também, mas não era voltada, porque essa outra igreja era tão voltada para libertação que quarta e sexta era culto de libertação, nas quartas e nas sextas. Tipo assim, tinha palavra e tudo, mas era assim, era palavra e no final já era, não, você que vem aqui buscar alguma coisa, se alguém, você acha que sua vida tá amarrada, tipo esse coisa, vem aqui na frente. Eu tinha um medo de culto assim, cara. Vem aqui. E revelação, o pastor começava lá, tem alguém aqui
que Deus tá mostrando Boa, isso. isso eu tinha medo. Era mais ou menos assim a igreja. Minha irmã, se ela ver isso, ela vai brigar comigo. Mas ela ia pregar, às vezes eu chamava ela pra ir pra igreja e ela ia comigo. Aí ela ficava lá na porta. Aí a hora que começava a oração, ela vazava. Eu não fico aqui de jeito nenhum. Eu falei, mas o que que tem? Não, esse povo vai colocar a mão na minha cabeça e eu vou cair. Não quero cair, não. E era assim, e muitos meus amigos, engraçado que o povo ia, não sei se eu acho que essa igreja alcançava muitos jovens por curiosidade também. Porque eu lembro que nessa sala que a gente estudava, os nossos amigos, não, hoje vão lá, que eu quero ir ver, sabe? Tipo assim, o que acontece ali naquele lugar? E era muito assim, gerava curiosidade. Então foi muito assim também, né? Então essa outra igreja que eu fui, já era igreja mais voltada para adoração, para a busca do Espírito Santo. Aí eu fui entender, né, que o Espírito Santo não era só falar em línguas, que tipo assim, né, que eu tinha que buscar ele todos os dias, o tempo todo, né, buscar a presença do Senhor. E era uma igreja que mais voltada para isso. Tinha libertação também, mas era uma igreja, tinha revelação também. Você lembra, né? Você lembra? Tremia de medo. Levei Tiago na igreja, depois a gente conta. Queria sair de lá correndo. Aí, mas você continuou no Ministério de Danças? Ou você aí foi eu pra um cheguei outro... nessa igreja, inclusive, aí Mirtinha me falou assim comigo, não, e lá tem dança também e tal, nessa igreja. E a dança era um pouquinho diferente. A dança lá era um ministério de dança que fazia as coreografias também, só que tinha dança espontânea. Eles dançavam as meninas dançavam durante o louvor. E aquilo ali mexeu demais comigo, com o meu coração, porque quando eu fui lá nesse culto, a primeira vez que eu vi as meninas dançando daquele jeito, era Cada algo... uma na sua forma, diferente, sem coreografia, sem nada. E era lindo, era algo que movia a igreja, a dança. A igreja, assim, se movimentava naquele, você via o mover ali de Deus através da vida daquelas meninas ali. Então, foi algo que, tipo assim que eu mudei de igreja, eu também já procurei saber quem era a líder e falei, tem como eu entrar aí nesse ministério aí? Eu era meio caruda, assim. Era. Essa era, né, Maria? É isso que estão dizendo. Olha, gente, que absurdo. A cadeira, ela já mudou já. A cadeira não era essa, hoje é essa. Não. Hoje passou a ser essa. O meu fone não é esse, mas trocamos agora... o fone, as cadeiras, só algumas coisinhas aqui. E aí eu pedi para entrar e a líder me recebeu de muito bom grado também, já era um grupo grande até. E ali eu comecei nesse ministério de dança. E aí, na outra era tipo assim, a gente ensaiava as músicas, foi bênção demais, porque tipo assim, teve dias de eu chegar na outra igreja, de eu chegar chorando por causa de um problema que eu tinha em casa, e a minha líder chegar e me abraçar. Então, ela foi bênção demais na minha vida. Só que aí, nesse ministério, era um pouquinho diferente, que lá a gente ensaiava, dançava, e era só nas épocas festivas, culto de ceia, culto diferente, assim, a gente fazia as apresentações. Lá, a dança espontânea era todo culto, e de vez em quando a gente apresentava as coreografias. E aí a gente orava demais nos ensaios. Era muita oração durante o ensaio. Já teve ensaio que não teve ensaio. Que a gente começava a orar e o Senhor mover ali. E a parte criativa também era bem legal. Que cada um tinha, né, ela dava liberdade pra gente poder ajudar na criação das músicas e tal. Era bem bacana. E falando de adoração, dança espontânea, né? Eu já penso assim, né? Que é cada uma dança conforme vai o mover do Espírito ali e tal. Então, para a gente ser, né, guiado pelo Espírito, a gente precisa estar alinhado com o Espírito, vamos dizer assim, né? Então, como é que era esse preço a ser pago assim? Era um preço alto, né, para você estar de jejum, de oração. Sim, mais, assim, eu tava um pouco, eu já era um pouco mais madura, não vamos dizer que eu já estava para 17 para 18 anos. Eu já estava entrando na faculdade, então também junto com isso a gente vai amadurecendo, né, com a idade também, com as coisas da vida. E veio nisso esse entendimento também desse lugar que eu tava, né? E ela puxava muito a gente, ela era até bem rigorosa, a nossa líder também. Ela era rigorosa e ela ensinou muita coisa pra mim. Assim, eu sou muito grata a ela até hoje, que em relação, tipo assim, ela era muito rigorosa com o horário. Não podia chegar atrasado nos ensaios.
ela era muito rigorosa com o tempo de oração que a gente tinha. Não importava, assim, ensaiar, se não ia. Com o tempo de oração, com os jejuns que a gente fazia. Então, era algo assim... A gente fazia vigílias, que era só do Ministério de Dança. Aí a gente fazia também. Porque precisa, né? Porque é uma linha muito tênue, né? De você estar ali adorando a Deus espontaneamente, realmente no espírito. E se você der uma brechinha, daqui a pouco você tá dançando ali e não tá acontecendo nada. E eram umas experiências muito doidas que a gente tinha assim com Deus. Por exemplo, de passar era um mercado. Você lembra, né? Não sei se você lembra, mas era um mercado. Então eram aquelas portas grandes, né? A entrada da igreja. E já teve... E tipo assim, dançava 2 meninas assim, em frente ao altar e 2 no corredor da igreja. E já teve uma vez que uma mulher passou de carro e viu a menina dançando ali no corredor, que estava dançando no corredor. E quando ela passou e viu, ela falou que sentiu a presença de Deus vindo ali daquele lugar, daquela dança. E aí ela parou o carro e foi para a igreja. Então, era muita experiência assim, de cura, de Deus ministrar cura através da dança. Nossa, eram experiências assim, incríveis. E ali a gente se fortaleceu muito como grupo também. A gente se uniu muito, assim. Como grupo, foi bem bom na época mesmo. Um aprendizado muito grande, né? Tinha gente que nem dançava, assim, não tinha nem jeito muito pra dança, e entrava ali, Deus fazia o negócio, assim, você vê que nas coreografias a pessoa nem tinha muito jeito, sabe, com tempo, né, porque com as marcações certinhas da dança, mas aí quando dançava espontâneo, parecia outra pessoa dançando, parecia, tipo assim, que era o Senhor mesmo ali, e era, né, tenho certeza disso, o Senhor movendo ali. Então, não era só um ministério de dança, era algo assim que Deus movia mesmo, fazia mesmo, assim, grandes coisas ali no nosso meio. Foi um tempo muito bom. E tempo que eu fiz muitas amizades, assim, muitas pessoas, né? Eu conheci naquele tempo ali. Aí essa minha amiga Mirtinha foi para o Ministério de Dança também, acabou entrando nesse Ministério de Dança, participando ali com a gente também. Eu acho espetacular, assim, né? Eu sou suspeito, né, que eu já te vi dançando espontaneamente, assim, é algo assim que eu nunca tinha visto antes, né? É uma adoração espontânea em dança numa igreja, que eu sou de igreja tradicional, batista, mas foi algo assim que é difícil até de falar, né? É algo assim, é um mover de Deus assim, incrível, que realmente é algo que impacta mesmo quando a gente sente realmente a presença de Deus ali. Sente muito. Era algo que, assim, foi experiências incríveis. E a gente, tipo assim, teve até... Aí a gente fazia muitas vigílias também dos jovens. E eu lembro que, tipo assim, e a gente caçava coisa. Eu já até contei isso pra algumas pessoas, que a gente ficava caçando. Tipo assim, hoje não tinha culto. Aí eu juntava com as meninas, a gente juntava e saia na rua, assim, será onde tem uma igreja aberta pra gente entrar aqui? E a gente entrava na Deus e Amor, tipo assim, qualquer igreja que estivesse aberta, vamos entrar aqui, vamos sentar pra ver se Deus fala alguma coisa com a gente? Era mais ou menos assim, a gente caçava as igrejas com a porta aberta pra poder entrar. E aí tinha uma irmãzinha uma irmã que não era não congregava na nossa igreja, mas ela começou a fazer uma campanha de 7 sábados de oração. E essa campanha era um pouquinho longe de onde a gente estava. Tipo assim, a gente tinha que atravessar até um esgoto, assim, para poder passar no meio do mato. Barca, tudo. E a gente... Não, e detalhe, a vigília começava meia-noite. Começava meia-noite. Era tipo assim, uma campanha. Não, Deus falou que é esse horário. De meia-noite, a gente via, às vezes, o sol nascer ali, sabe? E eram 7 sábados, e a gente ia, a gente tava galera no meio do mato, assim, sem luz, para chegar na casa dessa irmã. E nessa campanha mesmo, Deus falou muito comigo. Deus usou, inclusive, que hoje eu creio que é o que eu tô vivendo aqui hoje, né? Que Deus, que eu já vivi, né? Que eu creio que já até se cumpriu. E que num desses sábados, né, nessas orações, essa irmã que conduzia essa oração me colocou no meio e falava que via muitos pontos de luz em minha volta, assim, e que eu não estava no Brasil. E eu estava em outro lugar e que eu ia dançar em outra nação. E eu falei, gente, que doideira, porque você pode pensar assim, não, mas sua mãe morava nos Estados Unidos. Só que eu não tinha, nessa época, eu já não tinha mais a pretensão de vir pra cá. Já tinha tentado. Porque eu já tinha tentado 5 vezes, meu visto já tinha sido negado 5 vezes. Então eu já tinha
não, nem sonhava com os Estados Unidos. Minha mãe estava aqui, a gente, né, orando para que ela conseguisse, né, os papéis para poder vir ver, me ver, né, e que era eu e minha outra irmã que estava lá no Brasil na época, porque a mais velha já morava aqui. A gente, não, ela vai vir, vai conseguir os papéis e vai vir ver a gente. Tipo assim, eu não pensava mais, eu vou tentar a todo custo entrar nos Estados Unidos. Não, eu já não sonhava mais com aquilo. E aquela mulher falou isso. E eu, na verdade, até esqueci disso, né? Dessa revelação, dessa profecia que essa mulher falou comigo. E foi a gente vivia esses momentos assim. E aí eu conheci a gente era muito junto, era eu, Mirtinha e Pamela. Você conhece as meninas, né? E eu conheci Pamela também nessa igreja. E a família dela também era uma família que me acolheu muito. A mãe dela era como se fosse uma mãe pra mim. E ela fazia muita coisa. Ela, do nada, gente, vamos orar? Vamos lá pra casa orar? Aí a gente ia pra casa dela orar, a mãe dela juntava, a gente colocava o CD de Cirilo e ia embora a noite inteira, às vezes, orando. E aí, nesse meio tempo, que eu mudo de igreja, vou pra faculdade, começo a fazer a faculdade de fisioterapia, eu tive alguns problemas em casa com a minha madrasta e tal, e eu resolvo sair de casa. Eu falei, não dá mais pra mim ficar aqui. Tive muitos problemas, assim, não dava mais pra ficar do jeito que tava. E aí, pra mim, porque muitas vezes a mãe de Pam ia lá em casa, acontecia alguma coisa, ela ia lá e me pegava. Não, você vai sair daqui, você vai lá pra minha casa. Aí eu ficava uns 2, 3 dias na casa dela. Aí depois eu ia pra casa de Mirtinha, ficava uns 2, 3 dias lá e ficava nessa. Até que eu conversei com a minha mãe e falei, não, eu vou sair de casa. Eu tinha feito 18 anos. Falei, não, eu vou sair. Aí só que aconteceu uma situação meio insustentável e eu acabei saindo de vez. E aí eu não tinha lugar pra ir, eu fiquei na casa de Mirtinha. Ela me acolheu, a mãe dela me acolheu como família. Eu fiquei lá uns 2 meses, eu acredito. E eles foram assim, me acolheram muito nesse tempo. Que eu fiquei sem casa, né, vamos dizer. E aí, nesse tempo eu tava procurando um lugar pra me morar e eu encontrei, né, um lugar pra morar nesse tempo. Aí você juntou no apartamento com mais outras amigas, né? Faziam faculdade também? Uma fase. Aí eu conheci uma amiga na faculdade, que era da minha sala, da faculdade. E ela morava, porque lá em Montes Claros, né? Muita gente vai para lá estudar, é um polo universitário. Então, muita gente morava nas cidades vizinhas e ia para Montes Claros fazer faculdade, né? Ou estudar até 2º grau, porque nas cidades mais que não tinham uma escola boa e tal, iam para lá. E ela falou assim, olha, eu tô procurando também um lugar para me morar, vamos procurar junto? Eu falei, vamos. E ela era cristã também. E aí a gente procurou, achamos um apartamento, um apartamento bem bacana e tal. E aí aí ela convidou uma outra amiga dela, que também era da mesma cidade, de Pirapora, e falou assim, a Elaine também tá procurando um lugar para morar. Você acha que para nós 3 morar? Aí ela dorme comigo no meu quarto, você fica com o seu quarto, porque eram 2 quartos apartamento. Aí foi assim que a gente fez. Aí a gente conseguiu alugar esse apartamento e ficamos nós 3 morando por um tempo ali. Aí o apartamento também virou como se fosse uma célula Ponte também. de encontro. Assim, tudo era lá. Porque nós 3, né, éramos da igreja, as 2 eram da Sara Nossa Terra, de outra igreja, e eu dessa outra igreja. Mas a gente não tinha tempo ruim, a gente se reunia, o pessoal ia lá pra casa orar, vamos orar. Passava assim, vamos orar. Ou às vezes a gente só ficava ouvindo música a noite inteira, eu e as meninas, ou vendo filme. Mas aí, do nada, a gente fazia uma reunião de oração também ali. Foi um tempo assim bem bom ali naquele apartamento também. E outra coisa diferente, né? Que você falou, não, eu saía com os amigos para caçando igreja aberta para poder ir, né? E é até meio olhando hoje para hoje não é muito possível, né? Hoje a gente não vê muito essa pessoa saindo de uma igreja só para visitar mesmo, né? E poder estar junto, muito, né? Juntar com o pessoal de outras igrejas. Nossa, como a gente ia nas igrejas. A gente saía... Aí a gente acabava que conhecia os jovens da outra igreja, né? Igual mexia com a quadrangular. Aí nós ficamos amigos de um pessoal da quadrangular. Aí a gente, hoje, eles falavam, hoje tem um negócio de jovens aqui. Quer que vocês tenham alguma coisa na sua igreja? Não, não tem não. Então vamos todo mundo pra lá. Aí depois eles iam todo mundo pra nossa igreja. E é tipo assim... E nisso surgiu, de tanta gente ficar indo visitar as igrejas e tal, a gente
começou a fazer. Aí tinha um amigo nosso, que hoje eu acho que ele mexe até com evangelismo, até hoje, que é o Moisés, que ele começou a cobrir evento. Ele tinha um horário na rádio, que ele fazia numa rádio gospel da cidade, e ele começou a cobrir eventos. E começou a chamar eu e as meninas, a gente era muito engajada assim, nas coisas, qualquer coisa que acontecia na cidade, nós estávamos lá, vamos em tal lugar, a gente estava no meio do povo da outra igreja. Era na presbiteriana, vamos embora lá. Um dia tinha um evento de rock na presbiteriana, tava lá, nós lá. Rock na presbiteriana? Era presbiteriana renovada. Aí no outro dia tinha um grupo de pagode crente, era o Pragode. Aí, ó. Foi no Pragode? Pragode? Pragode é praga. Não, é Pragode, é Pragode. Pra Deus. Pragode. Pagode pra... Pragode. Pragode, Pragode pra Deus. Criativos. E aí, daqui a pouco, a gente tava no negócio de pagode lá, gospel. Aí, daqui a pouco, tava no forró gospel. Não. Onde tinha a galera reunida, a gente tava. E a gente começou, assim, conhecer muita gente da cidade. E aí, o Moisés, ele é muito, assim, criativo pra essas coisas. Aí, ele tava começando a internet, né? Porque a internet, isso era 2005, por aí, 2006... Não tinha essa modernidade hoje, né? Era aqueles computadorzão grande e tal. Sim. E ele teve a ideia de criar um site onde todos os eventos gospel da cidade, ele postava naquele site ali. Teve um show aí na exposição. Aí ele ia lá e postava e colocava lá aquele show e ia alimentando de fotos, né? Era só fotos. Aí foto com a turma, com a galera, foto do show. E aí ele chamou eu e minhas amigas pra gente ajudar a cobrir os eventos com ele. E aí a gente, nossa, era alegria, bom demais. Vocês cobriam shows de gente famosa também? Também, né? A gente, qualquer coisa. Até o Pragode, não, era culto dos jovens da igreja com 5 pessoas. Tava nós lá cobrindo o evento. Aí teve o show da oficina G3, aí a gente tava lá também, ajudando a cobrir. Era mais ou menos assim. Vocês ficavam rodando igreja e cidade. Engraçado que era, tipo assim, hoje eu vejo muita, até aqui, né, muita competição, né, entre igrejas e tal. E não tinha isso, gente, não tinha. Era, tipo assim, era pro Senhor a gente tava, sabe? Não tinha muito, assim, impedimento dos pastores. Eles não queriam que a gente saísse da igreja. Queria não. Mas de ir nos eventos, não tinha nenhum problema, sabe? De poder ir nos eventos. Era bem bacana. Porque hoje muita gente defende a placa da igreja, Sim. né? Uhum. Defende o seu nome, sua denominação, né? E eu, assim, isso não vai adiantar de nada, né? Quando o Senhor voltar, né? Isso não vai importar se você era presbiteriana, se você era batista, e o mais interessante é que eu não lembro do povo querer ficar na nossa igreja por causa disso. Eu acho que eles acabavam nem vinculando mais a gente a uma denominação. Tipo assim, a gente congregava, tinha os nossos pastores lá que cuidavam da gente, tudo, sabia o que a gente estava fazendo, mas eu não via o povo assim, vamos agora lá para a igreja do Moisés, né? Porque ele era Moisés, você conheceu ele, não conheceu? Conheci. Moisés Careca. Ele era muito conhecido na cidade, né? Porque fazia programa de rádio. Todo mundo sabia quem era Moisés. Ninguém falava assim, vamos lá. Não, cada um ficava na sua igreja. Aí só que os eventos a gente se unia. A galera toda se unia ali, né? Naqueles eventos. Cada um, tipo assim, dava valor à igreja local, né? Sim. Sabia, tinha a cobertura espiritual no bom sentido, né? Uhum. De poder você ter um lugar, ter um pastor que ora por você, ter uma família que cuida da sua vida e ter o seu grupo de dança ali e tal. E isso faz toda a diferença, né? Você dá valor para sua igreja. Você não vai deixar de ser visitar quando não tiver nada na sua, né? Mas você entende que você sabe de onde você é, né? Sim. E a gente recebia muito, até com a dança também, recebia muitos convites. Vamos dançar na tal igreja. Nossa, a gente rodava a cidade, era de tudo jeito. Era com a dança também, porque a gente recebia... era congresso de não sei o que lá, de jovens. A gente ia lá pro final da cidade, pro outro lado da cidade. Engraçado que a gente gostava tanto dessas coisas assim, que tipo assim, às vezes a nossa líder ou uma das meninas era convidada para dançar sozinha. Mas a gente ia a galera toda pra lá, pra ver a apresentação dela, entendeu? Era mais ou menos assim. Alguém ia pregar, a gente ia todo mundo junto, juntava a galera e ia. Legal. Era bom Aí demais. mais ou menos lá pelos 20, né, a sua
sua história muda. Você conhece um cara super especial, um cara super bonito, super jovem, Modesto também. corpo de atleta, brinco na orelha. Não Ai, sei se Deus. Aconteceu o que com ele, Larissa? Hã? O que aconteceu com esse cara? É, ele Pois não tá mais é, aqui não não. tá, já- é outra pessoa. E isso que eu ia falar, né? Mudou. Perdeu até o rumo, Aconteceu né? algo, né, na sua vida que a partir dos 20 anos, né, você... Detalhe, 20 anos eu já era assim, oh Deus, né? É porque na minha época as meninas todas já namoravam. E eu pensava assim, meu Deus, ninguém me quer. Eu acho que eu não vou casar, não. E eu tinha um sonho de casar. Meu sonho era casar. Eu queria casar, ter família grande e tal. Então, e as meninas tudo namorando. Já tudo já encaminhado, assim, né? E eu falava, não vou conhecer ninguém, tá difícil pro meu lado. Mas aí eu tive uma época que aí aconteceu também algumas coisas na igreja. Isso que faz, né? Eu já tava madura daquele tempo, né? Lá dos meus 13 pros 17, mas ainda era imatura, né? Em algumas coisas, algumas áreas da minha vida. E aconteceu algumas coisas ali na igreja que eu não consegui muito lidar nesse movimento todo que tava, né? E tava meio assim, bem bom. A gente aí começou uma célula de jovens também, que eu ajudava essa célula de jovens. Tava um movimento bem legal. Só que aí aconteceu algumas coisas que eu não soube lidar e eu comecei a ficar comecei a esfriar um pouco. Aí, nesse tempo, eu entrei na sala de bate-papo. Nossa, sala de bate-papo da UOL. Da UOL. De crente, viu, gente? De crente. Sala, como que é? Evangélicos, não era? Só de evangélicos. Evangélicos. E detalhe, eu não tava ali pra achar uma alma gêmea, né? Alguém, não sei, porque eu sabia que tinha gente ali de vários lugares diferentes. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas e eu fiz bastante amizade ali. Eu tenho algumas pessoas que eu tenho contato até hoje, na verdade, que eu conheci ali na sala de bate-papo, que hoje em dia nem sei se existe ainda, assim, dessa forma que era antigamente, eu acredito que Eu não. acho que não, né? Não, eu acho que existe, mas não dessa forma, porque era legal, né? A gente conversava assim legal e tal. Fiz amizade até com mulher. E aí eu encontro, né? Numa dessas salas de bate-papo evangélica. Na época da Lan House. Assim. Lan House. Vai no Google procurar que aquela Não, Lan House jovens. eu entrava Você não só- sabe o A que é isso. Tinder dos crentes. É o quê? Tinder cristão. Era, acho que hoje é o Tinder, né? Mas o Tinder acho que é mais complicado, já é né? Não mais era assim, zoeiro. não. Era foi bem tranquilo. Porque aí eu comecei a conversar com o Thiago nessa sala de bate-papo. E, tipo assim, eu entrava mesmo só depois de meia-noite, porque consumia, né, Sim, sim. Como é que falava? Pulso, O pulso, verdade. Ficar o telefone consumia. ocupado. Ocupava o telefone. Então era só depois de meia-noite. E numa dessas e entrava lá. Uma dessas entradas eu conheci Tiaguinho. Era o nome dele. Tem que ser diminutivo mesmo. Tiaguinho. Você diria não isso? Aí eu comecei a conversar com ele, de onde você é e tal, que sempre pergunta, do Rio de Janeiro e tal. Mas até então pra mim tudo bem, porque eu não tinha pretensão de ter relacionamento, essas coisas. E a gente começou a conversar sobre música, né, amor? Fala aí. Foi, uma menina que gostava de hip hop. Que andava, ficava assim. Apocalipse 16, de Alpiche. E Rodox. sim, aí a gente começou a conversar, né, sobre música. E tudo, sobre a vida com Deus, tudo. Você já era cristã já há algum tempo naquela época, né? Eu também já era há um pouco de tempo, mas meio lá, meio cá, numa igreja muito tradicional, você numa igreja totalmente diferente, né, da Pentecostal. minha. Mas aí foi acontecendo, né? E da onde que a gente tava falando aqui agora? Do UOL, do bate-papo do UOL, foi pro Orkut. Pro Message. Pro Message, depois pro Orkut. Falei que o jogo ia virar, que eu ia perguntar pra ele. Porque agora as histórias se misturam, né? Começa a se misturar, na verdade, né? A gente foi pro Message e aquela amizade que se tornou uma amizade mesmo. A gente se conheceu em setembro. E a gente começou uma amizade mesmo. Aí eu fui começando a ficar complicado, porque aí nós começamos a falar demais. Amizade ficou bem amizade. Ficou. Conheceu em setembro, noivou em dezembro, casou em janeiro. Mais ou menos. Quase. Quase acertou. Só que ficou assim profundo demais. A gente
queria falar todo dia, né? A gente começou a falar todo dia, horas por dia, né, amor? Era horas. Horas. Eu ia por orelhão, às vezes, falar com ele. Orelhão, gente, nem tem mais também, né, capaz? Que funciona, não. Eu ia, ficava horas falando. E aí tá, amizade e tal. Só que eu via que ele tava meio estranho já. Eu falei, ai meu Deus, eu tô falando demais com esse menino lá do Rio de Janeiro afora. Nem sei. Eu tinha ido no Rio de Janeiro uma vez tentar tirar o visto. A única vez que eu tinha ido no Rio. E aí. Opa! Aí eu falei, esse menino do Rio de Janeiro, eu acho que eu não quero nem mais conversar com ele. Só que ele conversa. Aí daqui a pouco ele pediu pra conversar. Aí você quer minha mãe? Conversa aqui com minha mãe. Aí eu tô, que menino estranho. Que menino. Pra namorar foi o Thiago, então. Que menino estranho. Vou te contar. Escuta. Que menino estranho. O que eu quero, sabe, conversar com a mãe dele? Aí ela, então fala, e ela, oi Larissa, tudo bom? Nossa, o Thiago só fala de você, não sei o que, não sei o que. Aí eu tô, meu Deus do céu, que trem doido. E aí, isso foi em setembro e novembro, que é meu aniversário. Me chega na porta da minha casa um buquê de flores, de rosas vermelhas. Com um cartão, que olha esse cartão, vou te comprometer agora. Não. Com um cartão falando. O cartão falava assim, me dando os parabéns, né, pelo meu dia e tal. E eu estou completamente apaixonada por Vamos você. mudar de assunto, gente. Até calor aqui. Vamos mudar de assunto. Corta aí essa parte aí. E aí eu falei, Eu vou usar no menino. meu Deus, pensa. E eu falei, gente, eu comecei a mandar pras meninas, né, minhas amigas. Eu falei, o menino tá falando que tá apaixonado comigo, como assim esse Aí na menino? hora você já pensou, é agora que eu caso. Mas você acredita que eu pensei mesmo? Eu vou desencalhar, tô brincando. E as meninas, aí eles começaram a conversar com as minhas amigas, com todo mundo já sabia de Thiago. E aí ele falou assim, não, Tiaguinho. Aí ele falou, não, em dezembro eu vou aí te ver. Eu falei, vai nada. Vai vir não, eu vou aí te ver. Ele, né, você falou que... Detalhe. De Montes Claros, do Rio de Janeiro para Montes Claros, 14 horas de ônibus. 14 horas. É, tinha que ser de ônibus, não tinha de Tinha que ser de Recife ônibus, pra avião, não. Nem pensar. Era de ônibus. E aí ele ia passar, não, ele falou assim, eu vou passar, eu já gostei, porque ele falou assim, eu vou passar o Natal com minha família, e aí depois eu vou passar o Ano Novo com você, pode ser? Eu falei, pode. E eu, meu Deus do céu. Aí tá, aí chegou, no dia 27 de dezembro, ele chega. Foi. Lá em Montes Aí a Claros. história que, tipo assim, eu cheguei lá, quando chegou o ônibus na rodoviária, eu já vi que ela tava ali, né? A rodoviária não tinha muita gente. Aí eu cheguei, ela já pegou na minha mão. Eu falei, Mentira, opa. amor. Ué, foi. Não, amor. Não, foi certeza. Foi. Amor, Eu olha. fiquei aquele climão, né? Ela já pegou na minha mão ali, falei, então tá, Foi né? você que pegou no meu. Amor, olha. Não foi, não. Né? Aí desse tempo, assim, a gente começou a namorar nesse tempo, né? No final do ano Final de do ano de 2006. 2006. Né? Aí em janeiro passou virado do ano, uns dias depois eu Você voltei. foi embora. O dinheiro acabou, você Não, tava aí comendo eu- miojo o tempo todo. Não, aí eu te Juro. apresentei pros meus pastores. Foi, cara. Foi na igreja, apresentei pros meus pastores, ele. Um pastor mandou ele tirar o brinco. Primeiro dia que ele me viu, ele falou, não, mas esse cara de brinco aí, Ele falou assim, Larissa. Na carteira do que tava no seu plano. Ele falou, até gostei do seu namorado, mas esses brincos dele aí não passa não. Você vai ter que falar com ele pra tirar. Primeira vez que o cara me viu, eu queria tirar meu brinco, Foi. mas nem, tô vazado aqui. E aquela história e aquela história da revelação também rolou, foi aí, né? Aí, ó. E teve um culto, teve uma revelação, eu falei, opa, Será que é pra mim? o que eu tô fazendo aqui? Uma hora ele vai... Eu tipo assim, eu não botava óleo no pastor, eu não olhava diretamente pra ele, né? Já pra ele não vir com, não, você. Não tem conexão. Não, eu ficava já meio escondido, eu nem levantava, ficava um monte de gente em pé e tal. Era. E eu ficava sentado ali. Porque o povo levantava a mão. É você, aí o pastor falava, não é você não. Não era, Era não era você desse não, jeito. não era você não e tal. Falei, não, sei não, se eu E ficava até com aí, medo. a gente começa a namorar. Se eu não desistir aquela hora ali, deixa eu não. Começamos a namorar à distância, né? E aí, No caso, eu voltei pro Rio de Janeiro, Deixa ele né? falar. Voltei pro Rio de Janeiro, não sou eu que tô sendo entrevistado, não. É. Eu já vi que mudou. fala aí, amor. Né? E eu voltei pro Rio de Janeiro, né? Fui seguir, né? Trabalhando, fazendo as coisas normais. Ela ficou lá, né? Depois ela
foi, né, de falar, foi morar Fui no conhecer Rio sua e tal. Não, fui conhecer sua família primeiro. Sim, Eu fui conhecer sua família primeiro. você esteve lá no Rio, né, uns meses depois. Uhum. E o que eu queria te perguntar, assim, lá que depois vai pular um pouco, né, assim, depois a gente, né, teve a descoberta da gravidez e tudo do Davi. E a gente muito jovem, né, com 20, 21. 21, né? 21. 21. Eu tinha feito 21. Eu tinha feito 21. E junto com a gravidez veio um problema, né? E uma doença que veio que até hoje ela Sim. te atrapalha e tá aí, né? Então, como é que foi? Primeiro a questão da... Como é que veio essas notícias, né? Da gravidez e logo depois essa doença Porque que você descobriu. veio a gravidez e a gente ficou na dúvida, lembra? Tipo assim, o que a gente ia fazer? Tipo assim, porque até então eu morava em Minas e ele morava no Rio. E nisso a gente resolveu que eu ia ir pro Rio, ficar lá, a gente ia casar e tudo, né? Fazer tudo como tinha que ser feito. E a gente pegou, e eu peguei, aí eu fui pra Minas, que eu fui resolver minhas coisas, né? Eu tinha que resolver minha vida lá e tal, conversar, resolver, né? Que eu tinha um apartamento pra desfazer, essas coisas. Acho que eu morava com Bruna nessa época, com minha irmã. Mas eu tinha que resolver as coisas lá e eu falei, depois eu volto. Só que aí nesse tempo que eu fui pra Minas, eu comecei a sentir muita dor na perna. E eu falava com ele, eu falava, amor, tá estranha essa dor na minha perna. E eu tava com, tipo, sim, eu descobri a gravidez muito no inicinho. Eu acho que tava com muitas poucas semanas, 5, 6 semanas. E eu com muita dor na perna, eu comecei a mancar de tanta dor. E eu ia nos médicos lá, e os médicos falavam assim que era normal. Ah, grávida dói mesmo as coisas. A gente toma um remedinho pra dor que passa. E eu, muita dor. E nesse meio tempo, como todo médico que eu fui falava que era normal, que era a gravidez, eu ia sentir dores mesmo, que era coisa de grávida. E aí foi nesse tempo que eu decidi, não, eu vou pro Rio então. Aí eu peguei, né, minhas coisas, arrumei e fui pro Rio. E com muita dor na perna. Eu lembro que eu fiz essa viagem com muita dor, lembra? Que eu cheguei fui de ônibus também. E eu, meu Deus, uma dor insuportável. Cheguei lá no Rio, aí a minha sogra começou a ficar preocupada também, porque a dor não passava. Eu cheguei, passou os dias, né, e eu com muita dor na perna. E aí, passou algumas semanas, e eu lembro que minha sogra, né, a gente foi em alguns médicos e tal, e falava a mesma coisa, não, isso é de grávida, não sei o quê. Aí minha sogra, nervosa, um dia lá já, e falou, não, Larissa, não é possível, como é que você fica grávida, cheia de dor desse jeito? Não tem como, vamos tentar fazer alguma coisa. Aí ela, vou te levar num médico particular. Aí minha sogra me levou no médico, e aí, a hora que a médica olhou pra mim, ela falou assim, olha, você pode estar com trombose. Aí eu levei um susto, né, eu falei, como assim? Ela, não, mas eu preciso de um exame e tal, vou te passar um pedido de exame pra você fazer. Só que esse exame era muito caro. Ele era bem caro. Aí minha sogra é cheia das coisas assim, né? Ela é bem ativa. Aí ela falou, não, vamos ali que eu já vou resolver já. Vamos ali na maternidade. Aí me levou na maternidade lá e chegou lá falando assim, ela é minha nora e ela tá com trombose. Aí a mulher levou um susto, assim, a enfermeira, falou assim, quem te falou isso, que ela tá com trombose? Aí ela falou, não, a gente acabou de vir da médica ali e ela falou que ela pode ser trombose, a perna dela. E eles me internaram na hora. Só da minha sogra falar que eu tava com trombose. Aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, uai, esse trem deve ser um tiquinho mais sério, né? E eles começaram a me medicar ali com as injeções na barriga que eu tive que tomar. E aí foi a primeira vez que eu fiz um ultrassom. E eu tava de 11, eu não sabia nem eu já tava sentindo tanta dor e era tanta coisa que eu já não tava nem raciocinando mais, que eu tinha até esquecido de quantas semanas que eu tava. Nem lembrava mais. Aí foi quando ela fez o ultrassom e eu tava com 11 semanas. E o Davi tava lá bonitinho, formadinho já. E aí, foi uma luta para me conseguir mudar de hospital, porque aí aquele hospital não tinha o exame que eu tinha que fazer, não tinha um aparelho para eu fazer. Aí eles indicaram a gente ir no outro hospital, e chegou lá, consegui fazer esse exame. Eles queriam me prender nesse hospital, que só tinha, recebia só gente com tiroteio e tal, no centro do Rio, né? Que era só, chegava o povo lá com facada, com tiro, e eu comecei a chorar. Eu falei com a minha sogra, me tira daqui, não quero ficar aqui não. Aí não tinha vaga pra eu ficar, eu ia ficar no corredor.
E aí ela teve a ideia de me levar de novo para esse hospital. E lá o médico, eu sei que foi o senhor que colocou esse médico lá, tenho certeza. Falou assim, olha, não é para você ficar aqui, eu não quero que você fique aqui. Eu vou te mandar para um lugar, um hospital que eu sou diretora, acho que ele era diretor da maternidade lá. E lá você vai ser bem tratada. Lá a especialização desse hospital é esse problema que você tem. E eu fui para esse hospital, que é da Universidade do Rio, da UERJ, né? É da UERJ lá. E eu fiquei, já fui de malinha e cuia, lembrou? Eu sabia que eu ia ficar internada, né? Aí eu fui de malinha e cuia e fiquei ali internada um bom tempo. Acho que eu fiquei mais de mês internada, não fiquei? Acho que eu vou sair de lá com 15, 16 semanas, não lembro direito, mas mais ou menos isso. E aí fizeram vários exames e descobriram que eu tinha, né, que eu tenho, na verdade, uma síndrome que chama Síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que chama SAF. E que hoje eu sei que tem, pesquisando, né, muita gente que tem esse problema. E ele faz com que o sangue coagule de uma forma mais rápida do que o normal. Assim, o sangue que não era para coagular tão rápido, o meu coagula. Porque quando você corta, né, o sangue coagula, né, é o natural. Só que dentro do meu organismo tem um anticorpo que combate isso, que faz ele coagular fora da hora. E vira, né, um coágulo que faz eu ter trombose e tal, essas coisas. Aí começou uma luta, né? Porque isso, você tinha que tomar as injeções e tudo, isso, né? É muito caras. Muitas vezes teve que ir na justiça para ter acesso a esses remédios, porque eram realmente muito caros. E até a questão da gravidez muda, né? Assim, já era uma preocupação a gravidez também, né? Da questão da prematuridade e tudo. E como é que foi para você Engraçado que eu, tipo assim, eu não pensava, em momento nenhum, eu me via, tipo assim, sem o Davi. Era muito, assim, estranho. Quando a gente... por mais que a gravidez toda... Eu acho que depois, hoje que eu tenho a dimensão que a minha gravidez foi muito complicada. Mas acho que durante a gravidez, eu acho que a gente viveu de uma forma muito leve. Não sei se você lembra. Sim, apesar de que eles falaram que era uma gravidez de risco por causa disso. Não sei se é porque a gente era muito novo e tava meio assim, vai dar tudo certo. Muito otimista, não sei. Sim, talvez sim. Mas aí você foi fazendo seu tratamento, né? Você ficou internado algum tempo antes, né? Aí foi o seguinte, ó, você vê, homem não tem memória curta. Não, foi o seguinte, eu fiquei, depois que eu saí com 15, 16 semanas do hospital, o médico falou, não, agora você pode ficar fazendo tratamento em casa, mas você tem que vir aqui 2 vezes na semana. Eu fazia pré-natal 2 vezes na semana. Pegava ônibus lotado lá no Rio para ir pro hospital, voltava e tinha que fazer esses exames 2 vezes na semana. E tava tudo indo muito bem. E ele fazia ultrassom, o Davi tava crescendo direitinho e tal. Só que aí com 30 semanas, ou perto de 30 semanas, engraçado, né? Porque meu chá de bebê foi num sábado, aí na segunda eu acordei, eu senti algo diferente, né? Eu falei assim, tem alguma coisa diferente, não sei se tô vazando líquido, eu tô achando que tá estranho. Eu senti que algo tava acontecendo. E aí eu pedi pra você me levar no hospital, e a gente foi pro hospital. E aí chegou lá, o médico falou assim, não. Eu tinha feito um ultrassom na quinta. E aí na segunda, que foi quando eu fui pro hospital, tipo assim, o médico falou, não, de quinta pra hoje, seu líquido praticamente zerou. Nesses 4 dias, você praticamente tá sem líquido. A gente vai ter que te internar pra fazer o parto. Aí foi um susto. Porque ele era muito pequenininho, né? Tinha 30 semanas. Eu ficava assim, preocupada, né? Com o que podia acontecer e tal. Mas ao mesmo tempo eu levei leve também, porque eu fiquei uma semana internada ali. Eu conheci algumas pessoas no hospital também, que eu conversava, porque não era visita igual aqui, né, que pode ficar o dia todo, né? Você tinha uns horários que você podia entrar, né? Sim. Era de manhã e de tarde. E aí eles induziram o parto do Davi, que foi um parto normal, porque cesárea tinha mais risco do que o parto normal. E ele nasceu bem pequenininho, com 1,5 kg. Muito pequeno, né? E teve que ficar um tempo na incubadora e tudo. Meses? 7 meses. 7 meses, eu também nasci de 7. Ficou na incubadora por 23 dias ele ficou no hospital. E foi eu não arredei o pé dali, nada me fazia sair do hospital. Sim, e até queriam que você saísse, né? Que você ficasse um pouco mais fora e voltasse. Não vai pra casa dormir. Eu falei, não quero. E eu fiquei ali no hospital esses dias.
E aí, tava tudo bem, porque ele só precisava... Ele teve quando ele nasceu, ele teve uma hipertensão pulmonar, um problema respiratório, que foi resolvido. E aí, tudo certo. Aí, todas as outras coisas dele estavam tudo normal. E ele só precisava ganhar peso. E aí, quando ele atingiu o peso, que tem que ser no mínimo 2 quilos para poder ir para casa, quando nasce prematuro, ele atingiu esse peso, a moça falou assim, falta só um exame, não sei se você vai lembrar disso, falta só um exame para fazer. Todo prematuro faz esse ultrassom na cabecinha, que enquanto a muleira que fala, né, tá aberta, faz esse ultrassom para ver se tá tudo ok com o cérebro e tal. E aí ela falou, só falta esse exame e a gente libera, era dia do meu aniversário. A gente ia receber alta nesse dia. E a gente pegou e eu fui com ele pra fazer esse exame. Aí a mulher pegou e chamou a gente pra sala, né? Pra sala, você lembra? Não lembro. Chamou a gente pra sala e falou assim, olha, você tá de alta, você vai pra casa, mas o exame dele deu uma alteração. Ele tá com uma hemorragia intracraniana, né? Ele tava com hemorragia, que era o grau, tipo assim, são 3 tipos de graus, 1, 2 e 3. O dele era o mais grave, era o 3. Era hemorragia intracraniana, grau 3. E aí eu falei, o que pode fazer? Ela, nada. Não tem nada que se pode fazer. Ou o próprio organismo vai reabsorver essa hemorragia, ou não. Ou ele vai ter alguma sequela, porque era bem da parte motora, de fala, né, dele. E a gente só pode acompanhar. Aí todo mês, aí eu recebi alta, aí só que todo mês eu tinha que voltar pra fazer esse ultrassom na cabecinha dele, né? E aí todo mês eu ia lá orando, falava, Senhor, hoje não vai dar nada. Aí fazia o exame, tava lá a hemorragia. Foi 6 meses assim, e tava lá a hemorragia. Durante os 6 meses. Foi bem, bem difícil esses 6 primeiros meses dele, por causa disso. Sim, você é bem jovem, né, e tudo, e um diagnóstico desse, não, ele vai ter alguma dificuldade de fala ou de andar, alguma coisa ele vai ter. Eu tenho hidrocefalia, né? Eu ficava assim, amor, a cabeça dele tá grande? Ficava te perguntando, lembra? Sim, sim. Você acha que a cabeça dele tá grande? Eu ficava assim, desesperado. E ele, não, para com isso. E eu, não, mas não, meu Deus, esse menino vai ter alguma coisa. Só que engraçado, né? Eu até já falei isso com algumas pessoas. Ao mesmo tempo que claro, que eu tinha medo de mãe, né? Dele ter alguma coisa, um receio. Mas ao mesmo tempo eu via o Davi do jeito que ele é. Hoje, né? Tipo assim, eu via ele do jeito que ele é. E eu nunca tive medo de perder ele. De perder, assim, não, ele não vai sobreviver, alguma coisa. Não, eu sempre tive a certeza no meu coração que ia dar tudo certo. E ele tá aí hoje. Até hoje, né? Ele conhece. 14 anos. Falador igual ele. Né? Sem problema nenhum, né? Graças a Deus. Com 1 ano ele foi liberado. A médica, eu ficava com vergonha. Quando tinha 1 ano, ele tinha 1 aninho. Que eu ia na médica especialista e só um menino muito doentinho, assim, tal, que não andava, não falava. E eu comecei a ficar até com vergonha, porque eu Davi correndo, pra lá e pra cá. E eu, meu Deus, aí ela não, você não precisa vir mais aqui, não. Você pode ir no pediatra normal agora, seu filho não tem nada. Eu não sei. Ele não tem nada, você pode ficar tranquila. Ela falou que se... Porque o que ela me aconselhou? Que como com 6 meses fecha a cabecinha, não tem como mais fazer ultrassom por ali. Ela falou, olha, se a gente visse que precisava, que ele tinha algum problema, tipo assim, algum atraso, eu te aconselharia a fazer uma ressonância. Mas ele é muito pequeno. Como eu vejo que tá tudo certinho, correndo, de acordo com a idade dele, não tem necessidade de fazer. Até hoje eu nunca fiz. Eu creio que foi o Senhor que curou ele. Curou. E... foi bênção, né, na nossa vida, Davi, todo o processo, né, foram tempos de luta também, né, com essa doença e tudo, mas ele nasceu e tal, e os anos foram passando, e essa doença, ela atrapalhou muitos planos nossos, né, Sim. pessoais. E como é que foi para você? Eu sei que, não sei se você vai querer falar sobre isso, mas é algo que é difícil até, assim, pra mim é difícil, pra você ainda mais, porque eu penso que pra mulher é ainda mais difícil. A gente sempre teve um sonho de ter mais filhos. Até nas nossas conversas na internet, né, a gente falava assim, sim, eu quero ter 5 filhos, 4 filhos. Sim. A gente tinha esse pensamento, né, e até muito pouco tempo atrás, né, eu tava vendo as coisas
as lembranças do Facebook, né? E tinha algumas lembranças dessa. Então, a gente postava, né? Nossa, Davi vai ganhar um irmão. Davi vai ganhar um irmão e tudo isso em 2019, algo assim. 19? Não, 2009. Não, 2009. Davi 2007, mais ou menos 2 anos depois, mais ou menos. E você vai me contar, assim, como é que foram essas, porque foram muitas. Você sabe exatamente o número que foi. E acho que hoje, depois de muitos anos, a gente meio que, né, superou isso. Sim. Né? Deus tem tratado a gente de uma outra forma. Mas como é que foram aqueles primeiros anos, aquelas primeiras perdas? Eu queria que você contasse pra gente. Porque acho que a maioria das pessoas sabe, né? Mas talvez alguém novo vai assistir. Mas a história toda é que no total nós tivemos 10 abortos, né? Depois do Davi. Depois do Davi. E como que aconteceu? A gente teve um momento que a gente estava assim... Porque, na verdade, o que acontece? Desde que eu fui pro Rio, a gente nunca ficou firme em nenhuma igreja, né, amor? A gente ia na sua, o Davi foi apresentado lá e tal, aí a gente casou. Mas a gente ficou meio lá, meio cá, né? Não firmava, assim, os pés, né, no Senhor. Detalhe que ela falou que queria casar, mas quando foi pra casar mesmo, ela não queria, não. Meu pastor teve que... Fugir do casamento, gente. Eu falei, quero casar não, me deu um desespero, não queria casar, mas casei. Casei. E a gente, tipo assim, meio que ficou longe, né, do Senhor, e foi as coisas consumindo ali do dia a dia e tal. E quando foi vendo, a gente já não estava mais em lugar nenhum, né, igreja nenhuma, em lugar nenhum, e meio afastados. E nesse meio tempo a gente teve uma crise no nosso casamento, a gente teve problemas seríssimos, né. E aí, quando a gente resolveu voltar, né, que a gente ficou até um tempo longe um do outro, a gente vai voltar e tal, e eu engravidei. Foi na primeira vez que eu engravidei. Aí eu engravidei, a gente já era um sonho, né, ter mais filhos, e o Davi tava com 4 anos na época, e eu falei, não, perfeito. Aí a gente ficou, né, muito feliz e tal, com a notícia, fui lá, ouvi o coraçãozinho do neném, tudo certinho. Levamos até o Davi, né, junto. Uhum. E aí o médico falou comigo, não, você tem que só fazer o mesmo tratamento que você fez com o Davi. Mesma coisa que você fez, os remédios não tem problema nenhum. Você vai tomar e vai dar tudo certo. Só que aí eu comecei a ter Na verdade, eu fiquei internada por causa das injeções. Aí foi uma luta, que as injeções eram caras, eu precisava daquele remédio. E aí a única forma de eu conseguir esses remédios era ficar internada. Se eu ficasse internada, o hospital me fornecia as injeções. E aí, assim, eu fiquei internada. E eu internada, eu comecei a ter um sangramento. E eu comecei a passar mal, e nisso eles foram fazer um ultrassom e viu que não tinha mais batimento, né? O neném não tinha mais batimento. E foi um choque, assim, né? Foi um baque muito grande. E a gente passou por aquele momento, mas foi um momento também que a gente estava se reconciliando também. Então foi algo meio que assim, não sei, Thiago, mas para mim, naquele momento ali, não que eu achava que Deus estava me castigando por alguma coisa, mas eu achava, não, agora eu preciso ficar perto do Senhor mesmo. Eu fiquei com essa necessidade, né, de ficar. Eu falei com o Thiago, não, vamos procurar uma igreja, vamos ficar mais firme. E a gente fez isso, né? A gente ficou mais firme mesmo na igreja. Começou a ficar firme na igreja. Só que aí, nesse meio tempo, minha mãe vem no Brasil visitar a gente pela primeira vez. Aí eu tinha 17 anos que eu não via minha mãe. Aí ela vem, fica na nossa casa, eu já casada com o Davi e tudo. E ela faz essa proposta pra gente. E por que vocês não tentam ir pros Estados Unidos? Tentar a vida lá. Que ela viu que a vida lá tava bem difícil, né, assim. Aí ela, por que vocês não tentam? Tenta mais uma vez, Larissa. E eu falava, ai, mãe, não quero mexer com isso e tal. Aí eu conversei com o Thiago e ele falou assim, então vamos tentar. E a gente começou o processo do visto. E nesse processo do visto, eu engravidei de novo. Eu engravidei pela segunda vez. E aí, passou, acho que a gente chegou a contar pra todo mundo também. Sim. Contamos pra todo mundo e tal. Aí a gente começou a se falar, como é que eu vou fazer agora? E aí, aí a gente conseguiu o visto. E aí a gente fazia planos. Aí fui no médico, perguntei se eu podia viajar grávida, não sei o que, não sei o que.
Ele, não, pode, com o tempo que você vai viajar, pode, não tem problema e tal, me liberou pra viajar, e aí acontece que eu perdi de novo. E quando eu perdi a primeira vez, o médico falou assim, não, é normal, porque ele falou assim, não deve nem ser da doença, porque você estava medicada. É normal, ele falou que é mais comum do que eu imaginava, né, essas perdas de início e tal. Aí aconteceu de eu perder de novo, e eu passei muito mal nessa segunda vez que eu perdi. Muito mal mesmo. E aí passamos naquele período de luto de novo, que foi muito difícil, mas aí a gente já estava com viagem marcada, né? A gente veio em abril de 2013 para cá. E nessa viagem marcada, a gente veio para os Estados Unidos. Só que como a gente estava naquela fase de reconciliação e arrumando a nossa vida com o Senhor também, a gente fez um propósito, né, com o Senhor, que a gente pisaria, se fosse da vontade do Senhor, a gente pisar os pés nesse país, que era para servir Ele, de uma forma que a gente nunca tinha servido antes. Que a gente ia realmente dar as nossas vidas, né, para o reino, para fazer a obra do Senhor. E aí, desde o dia que a gente pisou aqui nesse lugar, é o que a gente tem feito, né? Deus, não era nem para a gente estar aqui, era para a gente estar em Nova York. E a gente tinha até procurado igreja lá perto, né, amor? Sim. Uhum. Procuramos igreja ali perto, da casa da minha mãe. E aí acabou que a gente Tiago conseguiu um emprego aqui em Lombrante e a gente veio para parar aqui. E a gente procurou uma igreja na internet, achamos. E ficamos nessa igreja de 2013 até 2019. E aí, nesse período, desses anos, desses 6 anos que a gente ficou aqui, esses 6 primeiros anos, a gente, né, engravidou mais algumas vezes. Sim. Mais algumas boas vezes, né? E eu engravidava e perdia. E eu entrei num processo, assim, meio que depressivo. Teve uma época, assim, que eu não acreditava mais em nada, assim, não perdi a minha fé, mas minha fé ficou abalada. Eu não perdi minha fé em momento nenhum. Porque eu tinha esperança que Deus ia fazer algo. Eu era assim, comecei a ficar tão fissurada na gravidez, que isso começou a tomar conta da minha vida, da nossa vida, né? A gente vivia em prol disso. Não, dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. É porque Deus está fazendo algo sobrenatural. Deus vai gerar um testemunho na nossa vida. E eu já tinha um testemunho na cabeça para contar para a igreja. Tipo assim, não, Deus vai fazer algo diferente dessa vez. Guardava as injeções. Né? Eu guardava as injeções, os testes, falava, não, dessa vez vai. E aí acontecia de eu perder de novo. E toda vez que eu perdia, era um processo muito doloroso, né? Porque tanto físico como emocional, muito doloroso. E assim, foi passando o tempo. Aí, e isso vem pesos na vida, porque algumas pessoas, eu ouvi tantas coisas absurdas nesse tempo. Talvez vocês estão em pecado, algum pecado que Deus, né, que tipo assim, oculto, até isso eu ouvi, né, talvez algum pecado oculto, por isso que não dá certo e tal. E eu fui vendo que eu tava insistindo, que a gente, né, tava insistindo numa coisa perigosa, que já se tornou perigosa, né, pra minha vida e tudo, porque eu passava muito mal, né, e chegou um momento que eu já estava tão habituada aos abortos, que eu não ia, ninguém me levava para o hospital. Chegava a gente lá em casa, Larissa, vamos, a Tati fez muito isso, né, você tem que ir no hospital, não, eu não preciso ir para o hospital, eu já sei tudo que vai acontecer lá, eu já sei todos os passos, eu vou chegar lá, vai acontecer isso, eu consigo passar por isso sozinha. E eu comecei a passar por os abortos, né? Às vezes eu e Tiago junto lá em casa. E foi momento assim, foi momentos difíceis ali, eu creio que pro Davi também, né? Ver toda a situação. Mas aí a gente mudou de igreja em 2019. E nisso Deus fez assim, nessa igreja, né? Vale lembrar assim também que Deus realmente nos restaurou ali, né, amor? Mas, tipo assim, a gente teve momentos difíceis ali, tanto que a gente saiu de lá, mas eu sou grata ao tempo que a gente viveu ali naquele lugar. Porque ali, meu ministério, eu voltei a dançar, né? Voltei a dançar, tinha anos que eu não dançava, voltei a dançar. Foi ali que a gente aprendeu mais ou menos assim, né? Como pregar, como pegar no microfone, como falar para as pessoas alguma coisa do Senhor. A gente teve oportunidade ali naquele lugar, né? Então foi um lugar que foi bênção, sim, nas nossas vidas, por esses 6 anos, né? Pessoas que nos acolheram ali e foi bênção. Deus nos restaurou. O que a gente veio fazer aqui nos Estados Unidos, a gente começou ali naquele lugar.
Deus nos ensinou muita coisa e a gente cresceu, né, como família ali. Sim, eu acho que ele, além de restaurar ministérios, igual ele fez, né? Você com a dança, eu com o Ministério de Louvor, que também já tinha muitos anos, né, que não tocava. Que eu não tocava, não tocava, você quer não dizer, tocava. nem tocava, só cantava. E Deus restaurou esses sentidos, esses ministérios, e também abriu outros, né? Sim. Tipo, destravou outros, vamos dizer assim, né? Coisas que eu nunca imaginava que ia fazer. Sim, pregar Nunca pensava nisso. frente de célula, mesmo por uma noite, né? Só ministrando ali e tal. Né? Trouxe pra gente um senso de compromisso, Sim. de zelo, de entendimento de que precisava, né, ter o crescimento e tal. E isso foi um tempo realmente muito gratificante pra gente. Sim. Né? Esses 6 anos, né? 6 anos. E a gente aprendeu demais. Eu vi ali Deus cumprindo aquela profecia que ele me deu naquela mulher lá, naquela vigília lá atrás. Que eu ia dançar em outro lugar. E Deus fez eu voltar aquele amor à dança, né, ao ministério. Depois eu comecei a ensinar as crianças. Aí tinha a Tati, que era da mesma igreja, que gostava muito também de dança, né? Se envolveu. Hoje ela mexe com jovens, com a dança. Então, e ali Deus fez a gente conhecer muita gente também, né? Que caminha até hoje com a gente. Então, foi algo assim de Deus. E pessoas que nos abraçaram nesse tempo, né? De luto, de dor. Sim. Mas ali a cabeça dura demais, né? Até a gente entender. Por isso que eu falo, é muito importante pedir a Deus discernimento do que Ele quer para nossa vida. Porque às vezes a gente ora, né? A palavra de Deus fala que a gente, né? Não recebe por pedir mal, né? Por orar da forma que não é, de pedir errado, né, as coisas. E eu creio que a minha oração teve que mudar. A minha oração teve que mudar. Porque eu estava insistindo naquilo ali, que hoje eu tenho plena convicção, certeza absoluta, falo assim, com tranquilidade, que não era o que Deus queria para mim. Que não era, porque o que acontece? Eu tive os abortos. Eu poderia ter tido menos abortos. Sim. Entendeu? Eu poderia ter poupado o meu sofrimento, porque o que eu tenho aprendido é que muitas coisas a gente procura, a gente caça com as próprias mãos, né? Muita coisa que a gente muitas vezes não deveria passar por aquela situação, mas a gente está passando porque você procurou um pouco daquilo, né? Tem lutas que a gente vai passar sim. Eu precisava passar por muita coisa, só que eu não soube parar. Nós, né? Colocar aqui pra você também. Aquilo meio que virou como se fosse uma obsessão. Virou obsessão. Vocês não têm noção. Nosso relacionamento era baseado no dia que eu podia engravidar. Não. Agora que eu tô no dia fértil, era isso. Era fazer contagem de dia que eu tava ovulando. Era fazer teste de gravidez. Meu Deus, eu devo ter gastado uma fortuna com teste de gravidez. Vou colocar na ponta do lápis. Virou uma obsessão. Nossa vida ficou envolvida nisso. Aí eu perdia, aí eu contava quantos dias eu podia voltar a tentar depois. Eu falava, não, eu perdi agora, daqui, como foi espontâneo, aí eu não ia nem no hospital mais. E agora eu vou esperar tanto 1 mês, 2 meses e a gente já tenta de novo. E era assim, virou uma obsessão. Algo que, tipo assim, não, eu preciso disso pra eu ser feliz. Se eu não tiver mais filhos, eu não vou ser feliz, eu não vou ser completa. Não é o suficiente pra mim. E aí, né, aí a gente foi pra metodista. Nisso já tinha... Eu meio que perdi as contas, assim. Eu falo 10, mas foi até onde eu contei. Eu acho que foi por aí. Aí na metodista, eu contei... Um dia eu sentei com a pastora Poliana, né, que é a nossa pastora, e contei um pouco dessa história pra ela, né. Contei a história pra ela e tal. E aí passou um pouco de tempo depois disso, eu engravidei de novo. E aí eu engravidei, aí eu fui lá contar a história pra ela. Eu fiquei grávida e eu falei, não, agora eu preciso contar pra pastora, né, pra ela até me ajudar em oração. A gente é recente na igreja, tinha pouquíssimo tempo que a gente tava lá. E eu sentei com ela e contei a história, falei, não, e eu tô grávida. E ela orou comigo e tal. E aí passou um pouco de tempo, eu perdi de novo. Aí eu fui conversar com ela. E quando eu fui conversar com ela, ela virou pra mim e ela falou uma coisa que, tipo assim, que ninguém nunca tinha me falado e que eu falei, era o que eu precisava ouvir.
Ela falou assim, chega. Ela virou pra mim e falou assim, chega. Chega, para por aí. Você tá arriscando sua vida. Aí eu acho que o pastor conversou com o Tiago também, né? Não, chega, você tem que ter... Aí tudo isso aqui que eu falei, ela falou comigo de uma forma tão amorosa, tão carinhosa, com zelo pela minha vida. E eu consegui, nessa conversa com a pastora, que eu poderia ter ficado brava com ela, né? Falar, ai, o que ela tá pensando? Quem que ela tá pensando que é? Pra falar dessa forma comigo, né? Não, mas eu vi amor nas palavras dela e ela me fez enxergar. Deus ministrou no meu coração naquele dia. Olha, pelo que você tem. Olha o que eu já te dei. E nessa história toda, eu vi que nós, né, estávamos até negligenciando Davi. Sim. Né? Algo assim, que ele estava ali e a gente não estava dando o amor que ele precisava, a atenção que ele precisava, porque a gente estava tão envolvido nisso que a gente meio que esqueceu um pouco dele. O foco era outro. O foco era outro. E quando a pastora falou, foi muito duro ouvir isso dela, né? Foi duro demais, mas me fez ver, tipo assim, olha o que você tem. Eu já te dei um filho. Deus falou isso tão claro no meu coração, tipo assim, hoje eu tenho convicção que eu não podia ter filho. Eu penso assim, eu não podia ter filho, o Senhor me deu um filho saudável, bem inteligente, saudável, que tipo assim, é uma bênção para todo mundo que conhece Davi, sabe, né, como que ele é amoroso, carinhoso, ele se dá bem com todo mundo. E o Senhor falou, naquele dia comigo, ele falou, eu já te dei. E detalhe, hoje eu entendo, Deus não precisava ter me dado um filho. Ele não precisava, porque a minha alegria, a minha felicidade tem que ser o Senhor. Hoje eu entendo isso. O que eu tenho que ter prazer é nas coisas do Senhor. É independente do que Ele me dá. Eu não tenho que buscar o que Deus me dá. Eu tenho que buscar Ele, a presença dEle. Só a presença dEle já valeria a pena para mim. E eu não consegui enxergar isso. Isso foi algo que começou a tomar conta da nossa vida, que virou algo tipo assim, que não era de Deus mesmo. Foi destruindo até nosso casamento, nosso relacionamento, a nossa vida familiar. E quando a gente conseguiu enxergar, né? E o Thiago ficou até meio bravo, assim, no dia. Falou, não sei o quê. E eu falei, não, eu tô decidida. Eu não quero mais tentar. E naquele dia, que acho que foi em 2019, né? Foi 2019. A gente decidiu que a gente não tentaria mais, né, ter filho. Que era o Davi. E Deus foi colocando outras coisas no nosso coração, né? Outros objetivos. Sim. Trazendo pessoas para... E Deus, gente... Deus é incrível demais. Porque eu comecei a ver que Deus estava colocando pessoas perto da gente pra gente cuidar. Não que aquelas pessoas, por mais que a gente ama essas pessoas, substitui um filho. Eu sei que não. Mas Deus estava colocando essas pessoas ali perto da gente, né? E tem colocado, né? Pessoas no nosso meio, perto de nós. Glória a Deus. É o Fogos aí da... Ai, ô glória. 4 de julho. Sobrou ainda. Sobrou o resto dos fogos. Ai, não, hein? E Deus usou muito, né, nossos pastores para nos aconselharem, porque eu nunca tinha... Nenhum líder tinha chegado para mim e falava, Larissa, para. Não é... Quem disse que Deus quer te dar esse tanto de filho que você tá pensando que você quer? Né? Ninguém tinha essa... Não sei se era falta de coragem também, né? Porque, pensa, não é fácil chegar para uma pessoa e dar esse tipo de conselho. Mas com amor, com muito amor, a pastora Poliana falou comigo. E eu recebi. E aquilo ali foi tão de Deus, que trouxe uma paz no nosso coração, uma certeza tão grande. E simplesmente, né, a gente não passou, tipo assim, foi algo que, tipo assim, hoje, tipo assim, a gente emociona e tudo, porque por causa da história e tudo, por causa, né, hoje eu me emociono, eu choro até de felicidade, né, porque eu olho pro meu filho, eu falo, meu Deus, como Deus é perfeito, né, Deus é perfeito demais, só isso que eu só agradeço, né, então hoje eu me emociono por causa disso,
Mas não de tristeza. Hã? Não, que é a benção da QG. Pena que só a cara do Thiago. A cara, né, dele. Mas, porque pela história, né? E, tipo assim, às vezes, eu não precisaria ter passado, nós, né, não precisaríamos ter passado por isso tudo. Mas foi aprendizado também, né? O que a gente passou. E hoje a gente pode falar com outras pessoas até na hora de parar também. Hoje a gente tem um pouco mais de propriedade, né? Com as nossas cicatrizes a gente pode curar alguém, né? Ou evitar o sofrimento maior, mais duradouro de alguém. E eu creio que é um propósito de Deus, né? Ele ainda não colocou pessoas nesse nível de... Não que eu lembre, né? De pessoas que já perderam muitos filhos, assim, né? Para que a gente pudesse aconselhar, mas Deus Mas gente está que colocando... teve perdas, né? Assim, hoje a gente lida com pessoas que perderam muitas coisas, Sim. né? Entes queridos, até... Hoje eu entendo, né, que toda perda é difícil. Quando você termina um relacionamento, quando você perde alguém que você ama, quando você se vê num país sozinho, sem família, né? Igual a gente lida com muita gente. Então, essas são perdas, né? Não perdas de filhos, mas perdas de muitas coisas, né? Na vida dessas pessoas que a gente hoje tem a capacidade de estar ministrando nelas. E Deus foi, entre aspas, acrescentando filhos, né? Não biológicos, mas alguns espirituais, né? E a gente pode estar cuidando e poder ajudar de alguma forma. E Deus vai sempre ministrando no meu coração isso, né? Não, eu não te dei mais filhos biológicos, mas eu tô te dando outras formas de você cuidar de pessoas. E amar, né? Então, ele me deu só um, ele quis só fosse um. Claro que o meu plano era nosso plano era de ser mais, mas ele vai incluindo da forma que ele quer, né? Muitas vezes aí a gente aprende que a gente é tão pequeno, né? Que a gente planeja tanta coisa, a gente não faz ideia do tamanho de Deus, da grandeza de Deus, do controle que está na mão dele, misericórdia, que ele teve muita misericórdia de nós, apesar de a gente ter se colocado nessas posições, nesses sofrimentos. Assim, tipo, ele podia ter perdido menos de 10, podia ter perdido 5, né? O sofrimento teria sido menor, né? Mas a gente mesmo se colocou e Deus continuou tendo misericórdia nisso tudo, né? E cuidou da sua saúde mesmo assim, né? E ele tem feito coisas novas, né? Na nossa vida, assim, no nosso ministério. Coisas que eu realmente nunca tinha pensado que ia viver, ainda mais num país onde eu não tenho ninguém, eu só tenho você e o Davi, né? Então é muito louco pensar nessas coisas e ver o que Deus está fazendo, né? E hoje a gente tem, assim, é uma coisa que eu gosto de gente. Coisa que eu gosto de gente, eu gosto, não tem jeito. Eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de falar um pouco, né? Vocês estão vendo um pouquinho. Eu gosto de falar, eu gosto de estar perto das pessoas. E a nossa vinda pra cá facilitou isso de uma forma, né? Tipo assim, a gente hoje é rodeado de pessoas, né? E eu tenho prazer de estar perto das pessoas, eu gosto, assim, eu vejo alguém diferente na igreja, eu quero ir lá falar, já saber quem é, conversar com aquela pessoa. Eu gosto porque eu fui, no início fui gerada assim, né? Alguém me viu, me fez um convite, conversou comigo e fez uma amizade comigo. E fez com que eu ficasse firme, né, na igreja. Então eu gosto muito desse relacionamento, né? Eu gosto de relacionar com as pessoas, né? E acaba que a gente conseguiu juntar muita gente, né? Perto de nós, né? E é bênção demais. A casa cheia. Não tá cheia de filho, mas é cheia de gente. Não tem... É diferente do que eu imaginei. Eu imaginei cheia de filhos, né? Mas não falta gente lá. Normalmente, quando você for lá, principalmente fim de semana, vai ter alguém por ali. Sim. E no caso, você já contou, né, um pouco como é que nós chegamos até aqui, né? Tudo você... Um tempo depois de América, né? Você mudou sua profissão, você saiu da faxina, que é o comum de todas as mulheres, e foi para os doces, mas antes, né, você teve um outro tipo de trabalho antes da faxina ainda? Não, eu fui entre a faxina. Eu fiquei na faxina, cheguei e fui para a faxina, né, que aqui é o comum, né, da gente chegar, a mulher ir para a faxina. E eu recebi uma proposta de trabalhar de engraxate, né? Engraxando sapato. Engraxando sapato. Tem um sapato aí para engraxar?
E como é que foi? Ficamos Você que- pegava o carro, você ia pra outras cidades e parava em Era- empresas pra... É um schedule igual de faxina. Tipo assim, no mesmo estilo. Tem os dias da semana e aquelas empresas. A segunda era tal e tal empresa. Terça era tal e tal empresa. Aí a gente ia, né? Eu ia com um amigo e a gente ia naquelas empresas. Aí tem um prédio inteiro, só de office, só de escritório. Aí a gente já tinha um lugar certinho que ficava a caixa, né? De engraxate. Normalmente num cantinho, Num mais largado cantinho. lá. Você foi comigo algumas Já fui vezes, né? muitas vezes. Aí a gente ia batendo nas portas dos escritórios, né? Você quer Xushine? Aí uns queriam que engraxava no pé, eu detestava. Porque a maioria tirava o sapato do pé e dava, né, o sapato na sua mão. Você ia lá naquele cantinho, engraxava e voltava com o sapato bonitinho da pessoa. Mas alguns queria que engraxava no pé. Aí você tinha que sentar lá, engraxar, olhando pra cara, o cara fazendo um monte de perguntas sem falar muita coisa de inglês. E aí engraxava, fiquei uns meses, né? Uns 8 meses, talvez. Foi quase um ano, né? Quase um ano fazendo isso. Até voltar pra faxina depois. Voltou pra faxina e como é que começou essa questão dos doces? Você nunca tinha feito doce? Nunca tinha cozinhado na vida. Nem bolo, nunca tinha feito nada. Como começou Nem isso? bolo, pra onde que vai? Bolo hoje? Não sei. Começou a fazer pros... Começou pra igreja. Né? Eu era da outra igreja ainda. E aí, primeira vez que eu fiz doce na vida foi o aniversário do Davi, de 7 anos. Minha mãe foi lá pra casa e ela pegou umas receitas na internet de brigadeiro de paçoca, de milho verde. Ah, não, esses brigadeiros aqui é muito bom, ela falou. Aí nós fizemos juntas, eu e ela. E fizemos essa festinha do Davi. Aí passou uns anos e eu fiquei entrando em grupo de Facebook. E uma amiga nossa lá do Brasil começou a fazer um curso de brigadeiro. Aí eu achei interessante, entrei em contato com ela. Falei, você viu que você estava fazendo curso de brigadeiro e tal, como que é? Aí a Larissa entra nesse grupo aqui do Facebook, que lá tem um monte de dica. Talvez seria uma boa você fazer aí e tal. E eu comecei a pesquisar essas dicas desse grupo de Facebook. Era dica muito boa. Tinha receita. Eu vou falar, receita de brigadeiro de Oreo. Aí eu ia lá e testava, né? Ia pra cozinha, testava. E um dia eu, trabalhando com a amiga minha, irmã de uma amiga minha, na verdade, eu levei uns docinhos pra ela. E ela falou, Larissa, que doce bom é esse? Nossa, bom demais. Aí teve um chá de bebê na igreja, e eu fazia, não sei o que. Aí eu comecei a fazer esses doces pra igreja, sem cobrar nada. Aí ela falou assim, não, você precisa vender isso. Eu falei, não quero mexer com vender doce, não, tal, é muito complicado. Aí ela pegou e uma pessoa perguntou, a gente trabalhando junto, alguma pessoa perguntou na ajuda comunitária. Tem alguém que indica quem faz doce pra festa? Aí ela pegou e colocou meu nome, marcou meu nome, né, no Facebook, Larissa Santos. Aí eu tô, meu Deus, como que você me marca assim? Ela, não, você tem que começar de alguma forma, não sei o quê. E essa mulher me chamou. Ela me chamou e falou assim, você faz doce pra festa? Eu peguei e fui muito sincera com ela. Eu falei, olha, não faço. Eu fiz uns testes, eu tô testando ainda, nunca vendi. Se você quiser, eu te dou uma amostrinha. Eu faço uma caixinha de alguns de queijo, que era, tipo assim, que eu mais tinha gostado, que eu tinha experimentado, era de queijo, de paçoca, eu acho, de ninho com Nutella. Aí eu fiz uma caixinha bonitinha, levei pra ela. Ela morava longe, em UOL, uns 20 minutos daqui. E eu fui lá, quis levar, não cobrei nada. Ela queria me pagar, eu falei, não precisa pagar não, é de graça. Você fala se você gostou só. E aí ela me mandou mensagem, falou, Larissa, eu quero encomendar. Eu amei os doces, eu quero encomendar 1 cento de doce. Eu, meu Deus, e agora? Não sei nem que preço que eu cobro. Não sei nem que lado que eu vou, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí eu fui pesquisando e tal, e chutei um valor lá, aí fiz as contas se ia cobrir as despesas com esse valor, dei uma pesquisada quanto que o pessoal vendia, mais ou menos aqui também, e fiz o doce para essa cliente, que é minha cliente até hoje. Até hoje ela é minha cliente. E ela pegou e comprou esses doces e começou a divulgar, que eu nem sei como. Depois que a gente comprou esses doces, eu divulguei umas caixinhas na ajuda comunitária também, né? Foi. E aí, nesse dia que era uma caixinha com 6 doces. E eu falei, vamos fazer assim, amor, você me ajuda e a gente faz as caixinhas com 6 doces. Aí eu ia fazer no sábado. Aí na terça-feira eu falei, olha, coloquei as fotos dos meus doces lá. Falei, eu vou pegar encomenda pra sábado.
Aí o povo foi pedindo. No final, acho que eu fiz quase 1.000 doces no sábado. Já tava louquinha da cabeça. Eu falei, meu Deus, não sabia que ia vender isso tanto. E aí, daqui a pouco, o povo falou assim, eu comprei uma caixinha de uma menina aqui na ajuda comunitária. Porque a ajuda comunitária era mais movimentada nessa época, né? Quem que sabe o nome da menina que eu comprei uma caixinha de doce um dia? Aí o povo, Larissa, não sei o que e tal. E aí começou... Nem sei mais a proporção que tomou. Você está vendo que pelo meu tamanho o degustador era eu, né? Então acabou que eu era de ex-atleta, eu virei... Degustador de doce. E aí o mais interessante... Não, como é que é? O de doce é... Eu não sei. O nome que é? Eu era degustador mesmo, tudo que era o teste era eu mesmo. E aí começou nos doces, e aí vinha cliente e falava assim, você faz torta? Aí eu, não. Não, mas aqui eu vou te mandar a receita. É só você seguir a receita e você faz. E aí comecei a fazer torta. Aquelas tortas delicadas, né? Que eu vendi muito dela. Aí daqui a pouco minha cliente, você faz bolo de aniversário? Eu, não faço bolo. Não, mas eu vou te mandar a receita do bolo, é só você seguir, não tem erro. E eu ia comprar as ideias das clientes, né? E comecei a fazer bolo também. E comecei a mexer com tudo, ovo de Páscoa, bolo, doce, com tudo quanto há. E ficou alguns anos assim, né? E no caso aí, né, teve que dar uma pausa por enquanto, né? Porque Sim, foram estou parada, mais algumas tentando ficar. tromboses. Foram quantas tromboses? no total? Aí o que acontece? Eu tinha dado a trombose em 2007, na gravidez do Davi. Até então, tava tudo controlado, né? Eu tomava o remédio e tudo. Teve uma época que eu parei de tomar o remédio, achei que eu tinha sido curada. Negligenciei, né? Uma boa parte, essa é a verdade. E aí voltei, depois que eu voltei pra cá, eu procurei médico e tal. Que eu vim para os Estados Unidos, aí foi difícil achar médico aqui também. Foi uma luta muito grande, porque médico aqui é bem diferente do Brasil, né? Não é... Conseguir um especialista aqui não é igual no Brasil, não é tão simples assim. E aí, ano passado, eu tive 2 tromboses e esse ano 2 tromboses. Então, eu tive 5 no total, né? E aí, meu pé inchou, agora vive inchado, minha perna, né? Tá mais complicado. Você tem que parar para poder Cuidar da restaurar saúde. a saúde e tal. Apesar de que você não consegue ficar muito parado, né? Não é uma coisa muito fácil. E falando agora, para a gente ir caminhando, né, pro final, voltando ao assunto ministerial, né? Você, como hoje líder de jovens, você já tem uma história de estar junto de jovens desde sempre, desde seu Sim. começo, né? Então você já viveu muitas experiências, você falou em monte, acampamento e vigília e tudo. E como é que é para você liderar uma juventude em outro país, numa igreja que podemos dizer de várias denominações em uma só? E como tem sido essa experiência para você? O que você tem observado? Tem sido um desafio, né? Muito grande, mas eu creio que quando a gente... Uma palavra até que foi falada na igreja, né? Que quando Deus procura corações dispostos, né? E quando eu entendi isso, mudou muito minha perspectiva. Porque a gente começa a colocar muita dificuldade nas coisas que a gente faz. Ainda mais aqui que não é no Brasil. Um ministério no Brasil é muito diferente de você ser líder no Brasil e ser líder aqui, né? É bem mais diferente. Porque tem toda essa questão. Você chega numa igreja já imigrante, que já é diferente. Né, com várias, igual você falou, várias denominações, gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Tem as denominações, tem as culturas que são diferentes. Sim. Tem gente do norte, do sul, de Minas carioca, e vai juntando tudo. Então é um desafio. Mas eu creio assim que hoje, por muito tempo eu reclamei. Tipo assim, eu falava, é muito difícil, a gente ficava nessa, né? É muito difícil e tal, vivia nessa fase de reclamação. E hoje eu entendo que é uma coisa que o Senhor detesta, né? É reclamar. Reclamar. Parece que aí que as coisas não fluem mesmo, né? O que parou aquele povo no Egito, né? No deserto, depois que eles saíram do Egito, foi a reclamação. Eles poderiam estar muito mais à frente, mas ficou dando voltas, né? Dando círculos por reclamar. Então, Deus tem ministrado muito nisso no meu coração. Comece a agradecer, a ser grato, né? A ser grata pelo que está nas suas mãos. E dispõe. E eu tenho visto isso, que quando a gente se dispõe, tem um coração disposto, Deus pode mover muitas coisas, né? E eu tenho visto que esse ano, né, Deus
Deus tem mudado algumas coisas, assim, em mim mesmo, nem eu tô falando nos jovens, em mim mesmo, e dado, né, pra gente outras direções. E Deus tem trago, né, pessoas jovens para perto de nós, assim, querendo mais, né, buscar o Senhor, querendo estar mais perto, né. Eu sei que aqui é uma caminhada muito longa, né, é aos poucos, não é de uma hora para noite, de um dia para noite que vai acontecer grandes coisas, mas a gente está dando passos, né, passos grandes. Eu creio, assim, que tem sido bênção. E é uma coisa que, né, que eu ouço também da nossa pastora, né, se você atingir uma pessoa, aquela pessoa pode passar para outra pessoa. E pode, tipo assim, pense isso que eu até falei para os meninos lá esses dias, né? Se um deles constitui uma família, constitui um ministério, ser bênção, já é gratificante demais. E se 2, 3, 4, se todos eles fizerem isso, né? Então eu tenho olhado muito para esse lado, né? De estar disposta. Eu tô disposta. Amém. Apesar de todas as dificuldades, né? Sim, De não é saúde, fácil. de tempo, de tudo, né? Que tem atrapalhado também um pouco, né, sua caminhada com essa questão, né? A saúde atrapalha muito, né? Se limita um pouco. Apesar disso, você continua estando disposta, né, a continuar fazendo. E os jovens, o que eu tenho visto que Deus tem falado muito assim no meu coração, é que a gente precisa se compadecer um pouco mais deles, porque a gente esquece que a gente foi jovem um dia. E eu dei trabalho jovem, tipo assim, né? Algum trabalho eu dei. Tipo assim, velho, eu dei trabalho. Já velho, sem ser jovem, eu dei trabalho. Então, tipo assim, a gente tem que se compadecer um pouco, né? Desses jovens. Aqui, a gente teve uma viagem recente com eles pra Boston, né? E aquilo ali me comoveu demais, porque eu vi que mesmo a gente, parece que às vezes a gente acha que eles não estão querendo, mas eles estão sim. Algo tá movendo ali neles, né? Algo tá... O espírito tá se movimentando, assim, eu creio. Eu creio que há um mover ali. O nosso trabalho é só acender, né? A faísca Sim. e deixa. E se eles verem a gente só reclamando, achando que eles dão trabalho, a tendência deles é se afastar da gente. E o que a gente precisa a gente custa entender isso, né? Mas entende. A gente precisa estar perto. A gente precisa estar perto desses jovens, dar alguma liberdade para eles, dar uma confiança, dar um... Como é que fala? Um limite? Não, confiança. Tipo, um voto de confiança. Um voto de confiança, mas tá ali ao redor, tá ensinando. E eles estão observando o que a gente tá fazendo também, né? Eles estão observando. E estamos ali até quando o Senhor quiser. Sim, até quando o Senhor falar que é pra estar, né? Nós vamos estar ali. Né? Deus tem movido, tem muita coisa, né, que a gente faz na igreja. O nosso prazer, a nossa casa hoje respira igreja, né? A gente tem prazer em fazer as coisas assim pro Senhor mesmo. Tá disponível. Isso é só cumprindo um voto que nós mesmos fizemos, né? Sim. Lá atrás. Algo que a gente fez, que a gente falou com nossa boca. E eu não me arrependo, não sei você, né? Então eu não me arrependo de ter falado, porque nossa vida mudou. E tipo assim, mudou. Nossa vida mudou. Nosso casamento transformou. Nosso relacionamento melhorou. Nossa família tá melhor do que era há 9 anos atrás, quando a gente entrou nesse país, né? Tem luta? Um monte. Tem dias que é muito difícil, né? Sim. Mas melhorou. E eu acho que a gente ganha nisso. Às vezes a gente enfrenta dificuldades grandes em outras áreas, mas a gente ganha em estar unido, pensando a mesma coisa, vivendo o mesmo propósito, vivendo aquilo que Deus tem pra nós. Dá umas divergências de vez em quando. Porque ele é bravo, viu, gente? E eu queria te agradecer, né? Obrigado por ter sentado aqui à mesa com a gente, né? Foi abençoador, né? Eu já sou suspeito, né, dessas histórias. Poder relembrá-las e trazer à memória novamente, né, o que a gente já um dia se propôs a fazer, a cumprir. E isso para mim está sendo um tempo muito especial de renovo mesmo, Sim. né? Que tem coisa que a gente vai passando os anos e tal, e acaba que a gente vai no automático, né? A gente relembra, não, mas a gente fez
um voto, vamos dizer Sim, assim, um com o projeto, Senhor, um que a gente propósito. precisava servir como nunca antes. E Deus, assim, só te interrompendo, né? Eu sei que você quer acabar. Mas, e Deus vai moldando a gente o tempo todo em várias áreas. Tipo assim, Deus me curou. Eu creio que a gente tem muito bem resolvido essa questão dos filhos, por exemplo, né? Igual eu falo, a gente não deixa de se emocionar quando fala, mas a gente tem muito bem resolvido. Mas aí Deus pega e vem à tona uma área que a gente precisa mudar, né? Deus vai mexendo. E eu creio que precisava fechar esse ciclo para Deus poder fazer coisa em outra área. A gente não deixava Deus agir, né? Então, a gente tem que se mover pelos propósitos, né, do que Deus tem pra gente. Se a gente não encerra esses ciclos, né, não fecha isso, fala, não, Deus, isso aqui eu tô bem, eu tô curada, vamos embora para a próxima parte, né? E a gente tem se deixado, né? As trancas e barrancos, sei que tem dia que é difícil a gente lidar, né, com as coisas internas, com as dificuldades que tem. Morar fora não é fácil, né? Morar num país diferente do nosso não é fácil. Mas o que Deus traz à tona, a gente vai lá e tenta resolver, né? Tem tentado resolver. Amém. E eu espero que você tenha sido abençoado como eu fui, né? Sendo impactado por essas histórias, né? De transformação. Transformação, de... O Isaac ficou caladinho hoje. Não, né, de lutas e vitórias, e nem sempre vitórias, né? Estamos na luta ainda. Mas sempre persistentes, resilientes no Senhor. E isso faz parte, né? Faz parte da vida cristã. Mas o que ela falou é importante, né? Que a gente possa estar vivendo o propósito, né? Fechando ciclos que devem ser fechados. Amém. Para viver os propósitos que Deus tem para nós, sabendo que a gente faz os planos, né? Mas Sim. a resposta vem do Senhor, né? Os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Muitas vezes a gente não entende, é difícil entender, né? Mas muitas vezes a gente entende é na pancada, né? No sofrimento, na dor, a gente entende que a gente precisa confiar mais no Senhor e viver os propósitos dele. E para finalizar, eu queria que você deixasse umas considerações finais para quem está te assistindo aí até agora. Ah, meu Deus, tem que falar mais agora. Aí tem um pessoal te assistindo, se você quiser. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Muita gente já sabe muitas dessas histórias, né? Eu sempre compartilho, né, como testemunho mesmo para muitas pessoas. Mas é um privilégio, né, poder falar do Senhor para as pessoas, poder contar um pouco da nossa história, né, da nossa trajetória até aqui. E que em nome de Jesus, né, que vidas venham ser impactadas, né, através das nossas vidas. E quando nós falamos eis-me aqui, Senhor, né, que sirva para isso, né, a nossa vida, a nossa jornada, seja fazer o nome de Deus conhecido, né, através até dos nossos erros também, né, ver o que a gente conseguiu passar de um erro para uma vitória, né, Deus deu graça ali, que a gente possa continuar firme no Senhor e que as pessoas também, né, através desse podcast venham ser abençoadas também, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado a você que nos assistiu até agora. E que se você ainda não assistiu nenhum outro, vai lá atrás, tem muitos outros episódios, muitas histórias impactantes. E eu creio que você vai continuar sendo abençoado como você foi aqui. Então, um grande abraço e até o próximo Metocast.